Antes de começar o vídeo, comenta aí embaixo, não sou o Mia, pra gente saber que você não é o robô do Elon Musk. A gente tá em uma guerra querendo engajamento pra poder se tornar o maior desse YouTube, então já deixa aí esse comentário pra ajudar a gente. E sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. O anime conta a história de Seth, que sonha em se tornar um grande feiticeiro. Ele quer poder pra derrotar os Nêmesis, que são monstros que vêm do céu, mas sua afobação sempre deixa ele em grandes problemas e acarreta a fúria de vários moradores da vila e de Alma, que é sua guardiã. Determinado a salvar o mundo, Seth embarca numa jornada em busca do Radiant, o lendário lar dos Nêmesis, fazendo novas amizades e enfrentando duras batalhas. E assim começa a jornada do Seth. Ele é um azarado nato e vive num mundo dominado por magias e criaturas monstruosas, e sua cidade foi completamente destruída durante um desses ataques. Por sorte, Alma, uma feiticeira experiente e mãe de família, que só tem uma das mãos, apareceu bem a tempo de salvar a vida dele e ainda o acolheu como seu aprendiz. Mesmo assim, o Seth não aprendeu a controlar seus poderes mágicos, só que querendo mostrar para o seu melhor amigo, Tommy, ele acaba pegando escondido alguns grimórios da Alma e tenta lançar nos feitiços só para parecer estiloso. Nada dá certo, então ele resolve improvisar e usa seus próprios feitiços. Ele canaliza a magia nos seus punhos para ficar igual o Saitama e receita o nome dessa magia, ela se chama Titan Punch. Ele acaba lançando uma pedra enorme para o céu, e essa pedra acaba caindo numa fazenda e provoca a fúria de um rebanho de vacas elefantes, que partem para cima dele e fazem ele correr. Mais uma vez a Alma aparece no momento certo e usa magia de vento para espantar as vacas e salvar o dia. Ela tá prestes a dar uma bronca das grandes no Seth, por ele sempre causar confusão, quando do nada os moradores da vila começam a atacá-la com pedras, chamando ela de aberração. O Seth até tenta defendê-la, mas a Alma sabe que aquelas pessoas são ignorantes e nem tem inteligência para entender nada, então ela simplesmente pega o Seth e volta voando para sua casa, que flutua nos céus. Lá, como castigo, o Seth é obrigado a limpar as paredes, enquanto escuta a Alma falar que essas pessoas nojentas são só um bando de preconceituosos que odeiam os feiticeiros. O Seth fica indignado com o jeito que os bruxos são tratados, sendo que são eles que enfrentam os monstros. A Alma explica que esses trouxas não conseguem entender como a magia funciona, e é por isso que eles acham que todo mago é um monstro. Isso acende uma ideia no Seth, que decide se tornar o bruxo mais forte de todos e acabar com todos os monstros do mundo, para que então a humanidade possa viver em paz. E rapaz, eu não sei se esse plano vai dar certo não, mas vamos acompanhar aqui. No dia seguinte ele sai escondido de casa e corre para mostrar sua magia de novo para o Tommy, mas descobre que os pais dele proibiram qualquer contato com bruxos. O Seth fica bem bravo e reclama, falando que eles não fazem ideia do quão incrível é a magia, e do nada o Tommy percebe algo caindo no céu, e o Seth reconhece na hora, é o ovo de um monstro. Ele percebe que esse estranho ovo tem listras que parece com a zebra e tá vindo bem em direção à vila, e o pior, a Alma tá em outra cidade enfrentando uma criatura, o que significa que ele é o único que pode fazer alguma coisa. Sem perder tempo, ele manda o Tommy evacuar todo mundo, enquanto corre pra casa pra se armar com poções, armas mágicas e explosivos. Mas antes de sair de lá dá tudo errado, porque os morcegos que ele usa pra voar não conseguem aguentar o peso da bagagem, e ele cai em cima do ovo, que já tá lá na vila. Mesmo sem acreditar que sobreviveu à queda, ele finge calma, na frente da galera, e fala que vai lidar com o monstro sozinho. De repente, o ovo racha, e uma criatura enorme sai de dentro dele. Com o impacto, o Seth é arremessado pra longe. Enquanto ele tá no ar, ele usa uma garrafa explosiva gigante contra o monstro, mas o ataque não surte nenhum efeito. Ele então parte pra uma espada mágica, que se quebra com o impacto, e o monstro ainda dá um soco no Seth, que joga ele contra um prédio. Ele percebe que o inimigo é forte demais pra ele, mas aí ele vê o Tommy paralisado de medo e o monstro vai em direção ao Tommy. Mesmo todo machucado, Seth se levanta dos escombros para ir salvar o seu amigo. Ele bloqueia o ataque, protegendo seu amigo, mas logo em seguida, Seth é atingido pelo braço do monstro. Ele tenta continuar lutando, mas não consegue, porém do nada, um raio de luz vem do céu e empurra o monstro. O Seth olha para o alto e vê um grupo de feiticeiros voando em uma vassoura mágica. Eles seguram o monstro e o líder deles se apresenta como Dom, falando que eles fazem parte do Bravery Quartet. Logo em seguida ele fala com os aldeões, falando para deixarem o monstro por conta da equipe dele, e o Seth fica todo empolgado por finalmente conhecer outros bruxos além da Alma. Ele implora pro Dom deixar ele ajudar na batalha, prometendo que vai ser útil, mas os aldeões não querem que ele lute, pois seus chifres mostram que ele carrega uma maldição. O Dom então tira o seu chapéu e, além de revelar sua calvície imensa, ele revela asas de demônio e uma cauda crescendo da cabeça careca dele. Ele fala que todo bruxo é amaldiçoado, e o Seth não é diferente de ninguém ali. Mesmo assim, ele confia no Seth e pede pra ele servir
servir de distração enquanto os outros evacuam os moradores. Com isso, o grupo do Bravery Quartet começa a tirar o pessoal da vila e o Seth fica em frente ao monstro, esperando a hora certa dele agir. Ele usa então o seu golpe especial, Titan Punch, mas nem consegue arranhar a criatura. O Seth então começa a fugir, sendo perseguido pelo monstro, e ele usa uma vara para se impulsionar no ar e dar um chute direto na cara do bicho, causando um certo dano à criatura. Após isso, ele tenta pegar a costinha, mas é lançado para longe, direto na torre de vigia. Pensando em uma forma de derrotar a criatura, ele tem a ideia de usar uma corrente de ferro bem resistente para prender o monstro. Ele começa a atacar umas pedras no bicho, achando que agora ele tá indefeso, mas o monstro concentra uma energia mágica absurda e dispara um raio destrutivo. Por sorte, o Seth consegue desviar, mas logo em seguida escuta os gritos do Tommy. E aí que ele descobre a verdade, o Dom e sua equipe são na verdade um grupo de ladrões que prenderam todo mundo no banco da vila para poder roubar o dinheiro em paz. O Seth chega até o banco e escuta os seus planos malignos, e na mesma hora ele pergunta o que diabos eles estão fazendo. Ele fala que os magos têm a responsabilidade de proteger as pessoas dos monstros, mas o Dom debocha dele. O Dom afirma que não vale a pena ajudar essas pessoas, porque eles sempre tratam os magos como excluídos e fogem apavorados todas as vezes que surge uma criatura. Os moradores acabam provando que ele tá certo, culpando o Seth por tudo que aconteceu até o momento, e até mesmo por colaborar com os bandidos. O Dom ainda solta um "eu te avisei" pra provocar o Seth, e ele joga um saco cheio de moedas de ouro no Seth, como forma de agradecimento por ter atrasado o monstro. Mas então o Seth revida com um soco cheio de raiva bem no rosto dele, arremessando contra a parede. Em seguida ele derruba mais dois inimigos, mas quando vai atacar o grandalhão burro, ele acaba sendo parado com a barreira mágica. O Seth cai no chão, mas o Dom não quer acabar com ele ali. Ele deixa ele vivo de propósito para que veja com os próprios olhos como vai ser tratado pelos moradores. E do nada o monstro quebra a corrente, avançando em direção ao banco, fazendo o Dom bater em retirada. Pouco depois, a criatura chega até o banco e todos entram em pânico porque ele começa a carregar sua magia destrutiva, mas Seth se posiciona na frente de todos e garante que eles vão ficar seguros. A criatura dispara o seu raio mágico contra ele e o Seth segura com as mãos, mas as luvas especiais que o ajudam a canalizar a magia acabam se desfazendo. O ataque termina, mas o monstro começa a se preparar para outro disparo e o Seth junta sua energia mágica usando apenas as mãos nuas. E antes que a criatura consiga agir, ele acerta um soco devastador. Esse soco parece até o do Saitama e abre um enorme buraco no corpo da criatura, e o Seth desaba de joelhos, achando que o combate tinha acabado. Mas o monstro é bicho ruim, ele vai lá e se ergue mais uma vez, e o Seth já não tem mais forças para continuar lutando. Por sorte, a alma retorna da sua missão bem na hora e acaba com a criatura, salvando seu pupilo. Ela o leva para casa e ele acaba acordando com o corpo todo dolorido, e assim que vê a alma, ele começa a fazer várias perguntas sobre o que aconteceu com os aldeões. Ela conta que todos estão bem, até conseguiu capturar os ladrões. O Seth respira aliviado, mas a sua mentora está muito preocupada, pois ele usou a magia sem luvas, algo que era proibido. Pelo que se sabe, nenhum outro mago no mundo consegue conjurar magia sem o auxílio de luvas, e a alma queria proteger o Seth dos Cavaleiros Sagrados. Eles são um grupo que detesta magos e caça aqueles com habilidades únicas como as dele. Ela acredita que os moradores viram tudo e provavelmente vão denunciá-lo, mas Seth tem fé que isso não vai acontecer. A alma duvida das palavras dele e acha um absurdo ele acreditar que os aldeões possam sentir gratidão. Mas o Seth revela o seu sonho, que é eliminar todos os monstros da Terra para trazer paz ao mundo. A alma até tenta explicar para ele que esse objetivo é praticamente impossível, pois há monstros demais espalhados por aí, mas ele insiste que vai encontrar o covil deles e vai destruí-lo. A alma suspira e resolve contar uma antiga lenda chamada Radiant, um suposto berço de monstros que ninguém jamais conseguiu alcançar. Os olhos do Seth se arregalam ao ouvir o nome, e ele declara que vai encontrar Radiant e destruí-lo. A alma fala que isso é só uma história, uma fábula, mas ele ainda assim quer tentar. Ela o coloca para dormir e começa a lembrar do momento em que conheceu o garoto. Ela não recorda de quase nada, exceto que o resgatou de uma cidade pegando fogo e perdeu suas memórias no processo de protegê-lo. A alma não sabia nem quem era ela, ou ao menos o Seth, mas decidiu cuidar dele como se fosse o seu próprio filho. Ela o levou em suas viagens e juntos passaram por vários lugares procurando respostas sobre o seu passado. Ninguém nunca soube dizer nada e eles sempre terminavam de mãos vazias, mas mesmo assim, a alma sabia que era uma maga e que o Seth também era um. Ela assumiu o trabalho de caçar monstros e um dia
dia, ela saiu em uma missão, deixando o Seth sozinho. Enquanto fazia um boneco de neve, crianças do vilarejo apareceram e começaram a atacá-lo. Elas o chamaram de amaldiçoado, de aberração, e partiram para cima dele, mesmo com Seth tentando explicar que não havia feito nada para ele estar sendo atacado. Ele implorou para que parassem e de repente seus poderes saíram do controle, liberando uma enorme energia. Quando a alma voltou, encontrou a casa deles destruída e o Seth havia sumido. Os moradores prenderam ele numa estaca e queriam matá-lo, falando que qualquer um que o tocasse morreria. Eles acreditavam que ao encostar nele seriam amaldiçoados também, mas no momento em que estava prestes a queimá-lo, as tochas se apagaram sozinhas. A alma apareceu na hora e tocou um dos homens, falando que agora ele também estava amaldiçoado. Ela ameaçou deixar todo mundo amaldiçoado se todo mundo não saísse dali naquele exato momento, e eles fugiram apavorados. A alma libertou Seth e vendo ele chorando em seus braços, percebeu que precisava protegê-lo dos humanos comuns a qualquer custo. E foi por isso que ela arrumou uma casa flutuante onde ninguém mais pudesse machucá-los, e após sair dessa viagem no tempo das memórias, a alma pega uma caixa com roupas antigas do Seth, pensando em como ele cresceu. No dia seguinte, Seth já estava totalmente recuperado de seus machucados e planejava sair escondido para procurar Radiant. Mas a alma já conhece ele muito bem e espera ele do lado de fora da casa. Ela não o castiga e ao invés disso entrega uma vassoura e alguns suprimentos para ajudar ele durante a jornada. Ela chama isso de presente de despedida e também devolve as luvas mágicas que ele havia perdido na batalha anterior. Ela costurou elas novamente e a alma pede para que ele prometa nunca se tornar um monstro. E Seth responde falando que vai se tornar o maior mago de todos, e com isso, o Seth sai disparado e no meio do caminho ele resolve voltar para dar um abraço na alma. Ele começa a chorar e ela o consola, acariciando seu rosto, enquanto pede para que ele se cuide. Após isso, ele alça voo e se afasta. A alma segura o choro até que ele desaparece de vista. O Seth observa os aldeões de longe, eles se despedem com olhares e acenos, e ele acena de volta pela última vez e parte em sua jornada em busca do Radiant. Mas logo de cara ele colide com uma nave dos Inquisitores e acaba sendo capturado. O Seth até tenta se justificar, falando que não fez nada de errado, e ele reage com um soco em alguns deles, mas logo todos partem pra cima. Mesmo assim ele consegue derrubar os soldados com magia, e o capitão Dragunov dos Cavaleiros Inquisitores confirma que ele é um mago. O Dragunov explica que magos sem licença devem ser presos caso não apresentem documentos válidos. O Seth responde que essa lei é ridícula, mas o capitão ignora e manda que os soldados o levem. Eles recolhem os pertences do Seth e o trancam numa cela feita com prata negra, material que bloqueia o uso da magia. O Dragunov informa que ele será condenado a 10 anos de prisão, simplesmente por ser um mago sem autorização. E o Seth pergunta então quando ele vai sair atrás do Radiant. O capitão fala que já conhece esse mito, mas alerta que apenas mencionar esse nome pode custar sua vida, já que esse é um assunto proibido. Com isso, o Seth é deixado de lado, mesmo protestando e reclamando. Ele fica preso no escuro e se lembra dos conselhos da alma, que sempre dizia para esconder seus chifres. Também se recorda de quando ela o orientou a ir até Artemis, uma cidade onde magos e estudiosos costumam se reunir. A alma acreditava que Artemis era o lugar com mais chances de ter pistas sobre Radiant. Ela pediu para que ele procurasse um mago poderoso conhecido como Yaga, e o alertou para tomar cuidado com um certo gato amarelo que vive por ali. Enquanto pensa em tudo isso, Seth abre os olhos e vê uma criaturinha estranha, parecida com um pintinho. Ele se chama Mr. Bubri. Ele se assusta e o Bubri vai se esconder no cabelo da garota presa na cela ao lado. Pelo jeito, a garota trocou toda a sua inteligência por metros de cabelo, e acorda como se não tivesse nem um pouco preocupada com a prisão. Ela se apresenta como Melly, a aprendiz da feiticeira de Artemis, e explica que estava cumprindo uma missão, mas se perdeu e acabou sendo capturada. Por coincidência, ela estava indo até a vila do Seth para coletar os restos do monstro que ele enfrentou. A Melly comenta que a única pessoa que pode provar sua identidade é seu supervisor, o Doc, que torce para que ele apareça logo. Quando os dois estão prestes a se apresentar formalmente, a nave inteira balança e eles descobrem que a nave do Doc foi interceptada pelos Inquisitores. Apesar dele ter uma identificação válida, ele tá transportando os restos do monstro morto pelo Seth e só quer sair dessa enrascada o mais rápido possível. Amélie o reconhece e pergunta se ele veio salvá-la. O Doc se desespera ao ver que ela foi capturada e quer saber o que aconteceu. Ela conta que se perdeu tentando recolher os restos do monstro. O Doc já imagina o pior e o Dragunov aparece do nada e manda prendê-lo também, alegando que carregar parte de monstros é ilegal. Agora os três estão enjaulados
soldados e o Doc tá no limite da paciência com sua ajudante, que vive no mundo da lua. O Seth pergunta se ele também é mago de Artemis, mas ele fala que é apenas um pesquisador que tá tentando recuperar os restos para fins científicos. O Seth comenta orgulhoso que foi ele quem derrotou o monstro, mas o Doc fica irritado por ver os danos causados no processo. O Seth fala que se não gostou, que ele vai caçar um monstro por conta própria. Mas o Doc não tem coragem nem pra fazer isso, e logo em seguida o Seth compartilha o seu sonho de destruir Radiant pra mudar o mundo, e o Doc zoa com a cara dele, mas a Melly acha que a ideia pode ser divertida. Ele então pede pra que o Doc leve ele até Artemis, mas as chances de sair das celas parecem ser quase nulas. E aí que o bichinho de estimação da Melly, o Bubri, aparece com as chaves das celas. Ele conseguiu roubar de um dos guardas, e com isso os três conseguem escapar. Eles começam a procurar os pertences do Seth antes de fugir, mas assim que os acham, o Dragunov aparece. Os três se assustam ao ver que estão cercados pelos soldados, e o capitão avisa que uma tentativa de fuga só vai aumentar suas penas. O Doc tenta se defender e joga a culpa no Seth, falando que foi arrastado pra confusão, mas mesmo assim o Dragunov dá ordem para que todos sejam capturados. O Seth, cansado de tudo, usa o seu golpe especial, o Titan Punch, e manda os cavaleiros voando. Enquanto ele luta, ele pede pra Melly e pro Doc pegarem seus pertences. A Melly então é arremessada pelo ar, por conta da onda de choque, e cai justamente em cima das coisas confiscadas. Ela encontra a sua varinha, e quando os arqueiros tentam alvejar o Seth, ela ativa uma barreira mágica para protegê-lo. A barreira, no entanto, não aguenta tantos disparos e acaba se desfazendo. O Seth e a Melly ficam cercados sem nenhuma rota de fuga. Nesse instante, a Melly desmaia, e o que surge é sua outra personalidade. Parece que a maldição dela funciona como a do Hulk. Quando ela atinge um nível de estresse extremo, ela se transforma em uma versão agressiva e violenta. A Melly é biruta e derrota todos os soldados próximos e logo parte pra cima dos demais, mas o Dragunov aparece de repente atrás dela, com uma flecha apontada pra sua cabeça. Ele anuncia que ela vai ser executada por atacar os Cavaleiros Inquisitores, mas o Seth já tá com as suas coisas de volta e grita com o capitão para não machucar a garota. O Seth voa em direção ao Dragunov montado em sua vassoura e tenta acertá-lo com seu Titan Punch, porém o Dragunov consegue desviar e em vez de atingir o alvo, o Seth acaba acertando a nave. A nave então acaba perdendo seu equilíbrio e aproveitando a brecha, o Seth resgata o Doc e a Melly. Eles então retornam para a nave do Doc prontos para dar o fora dali. Eles partem em alta velocidade, mas quando um dos cavaleiros pede autorização ao capitão para derrubá-los, o pedido é negado. O capitão prefere evitar riscos, já que os magos estão indo para Artemis, mas ele não consegue parar de pensar no que o Seth fez, que foi usar sua magia de mãos vazias. A bordo da nave do Doc, o Seth comenta com a Melly sobre como os feitiços ofensivos dela foram impressionantes. Ela fica satisfeita com o elogio, já que normalmente é criticada por isso, e pouco tempo depois a cidade flutuante de Artemis surge no horizonte, e o Seth mal pode esperar para conhecê-la. Ele fica maravilhado com o visual futurista do local, onde as pessoas se locomovem em dirigíveis. Assim que eles atracam a nave, eles seguem para o posto de segurança, e lá uma funcionária faz algumas perguntas básicas para o Seth sobre medidas de segurança. Ela quer saber se ele pretende se registrar como morador da cidade. A Melly explica que sem isso ele não vai poder ter acesso livre a diversos serviços e nem se tornar um caçador de monstros. O Seth acha que não precisa desse registro, já que ele só quer encontrar o Yaga, mas o Doc, ao ouvir isso, entra em pânico e insiste para que ele se registre. Ele avisa que o Yaga provavelmente nem vai dar atenção a ele se ele não for o cidadão oficial da cidade, e em seguida sai correndo com o Seth para levá-lo à cerimônia de admissão. O Doc acaba ficando esgotado depois de subir um monte de escadas, e o Seth aproveita para dar uma olhada na cidade. Ele fica encantado e a Melly diz para ele que ali é conhecido como o Paraíso dos Magos, um lugar onde ninguém sofre preconceito por usar magia. O Doc lembra que eles estão atrasados para a cerimônia, então o Seth puxa ele pela mão para continuarem. Eles chegam no castelo da academia, localizado no ponto mais alto da cidade, onde o locutor anima o público para receber o fundador e diretor da instituição, o Majesty, um gato falante e mago. O Seth reconhece o animal como o mesmo gato amarelo que a Almo alertou para evitar. O Majesty então começa o seu discurso falando que o objetivo da academia é acabar com todas as maldições que atingem os magos ao entrarem em contato com os monstros. Logo em seguida ele chama os novatos ao palco e entrega os contratos que devem ser assinados para que se tornem moradores de Artemis. O Seth ainda tá meio em dúvida se realmente vai fazer isso, mas Majesty tenta convencê-lo, explicando os diversos benefícios que acompanham o registro. No fim, o Seth decide assinar e assim que
termina, o contrato que parecia uma simples folha se desenrola em um pergaminho enorme e fica claro que eles caíram em um golpe. Majesty havia escondido várias taxas e encargos absurdos no documento com o objetivo de deixar os iniciantes presos em dívidas gigantescas. Para quitar essas dívidas, eles vão precisar trabalhar como caçadores sobre ordens da academia. O Seth e os outros ficam em choque, a plateia por sua vez está cheia de gente que já sabia a marmelada e foi lá só para ver os novatos se darem mal. O Doc começa a rir de canto, achando que seu plano de manter o Seth ocupado funcionou perfeitamente, mas o destino não perdoa, e ele leva o troco. Nos papéis, ele foi registrado como tutor do Seth, então agora ele está atolado na dívida também. Mais tarde o Seth entende exatamente o que a alma quis dizer quando o advertiu sobre o gato amarelo, mas agora já é tarde demais e a Melly revela que passou pela mesma coisa, mas já nem liga mais. O Seth fala que assim que encontrar o Yaga vai dar um jeito de ir embora, e a Melly apoia totalmente a ideia, e junto eles começam a procurar pelo mago. Eles não conseguem encontrá-lo de imediato, então saem andando pela cidade e percebem que absolutamente tudo ali tem um preço. Desde cruzar pontes comuns até usar escadas rolantes, tudo é cobrado. Até mesmo as pessoas que parecem estar ajudando estão na verdade tentando ganhar algum trocado. O Seth continua colocando mais despesas na conta do Doc e os três acabam entrando em um bar para tentar conseguir informações sobre o Yaga. Enquanto o Seth leva uma bronca por tentar pedir uma bebida, a Melly vai direto ao ponto e pergunta a um sujeito sobre o paradeiro do mago. O cara tá bêbado e responde de forma grosseira, o que ativa o lado descontrolado da Melly. Ela perde a paciência e parte pra cima do homem, causando uma explosão no bar e somando mais dívidas à lista. E no final do dia, assim como eu, eles estão devendo tanto dinheiro que estão hiper endividados. O Seth acaba ganhando o título de Rei das Dívidas e mesmo assim, ele não parece se importar tanto quanto o Doc e segue encantado com a cidade dos magos, onde todos parecem viver felizes, mas nesse momento eles ouvem uma voz o chamando e percebem que vem de um pequeno mago anão preso dentro de um pote. O Seth se assusta quando vê o mago, mas o cara se recusa a falar quem é. Ele já tá por dentro de que o garoto tá procurando o Yaga e se oferece para apontar o caminho, com a condição de que ele responda algumas perguntinhas antes. A primeira coisa que ele quer saber é o que o Seth acha da academia criada por sua majestade. O Seth responde que mesmo achando o gato meio trapaceiro, ele reconhece que a academia é um verdadeiro refúgio para os magos. E o mago do pote tá prestes a explicar por que sua majestade cobra tão caro por tudo que tem ali, quando do nada o alarme começa a tocar. Os cavaleiros inquisitores invadiram a cidade e o mago do pote fala pro Seth prestar atenção no que vai rolar a partir de agora. Esses cavaleiros são subordinados do Drago 9 e quem tá na frente da operação é o vice-capitão, que tá comandando o ataque a Artemis para capturar o Seth. Do nada, um grupo gigante de magos aparece para barrar o avanço deles. Mas não é só isso, logo chega uma ordem do alto comando falando para todos baterem em retirada. O Drago 9 aparece e solta um comentário falando que isso só pode ter rolado porque sua majestade comprou os oficiais do governo, e ele já começa a pensar de onde vem tanto dinheiro para bancar isso. Mesmo assim, Drago 9 decide recuar, pois sabe que os 13 magos mais poderosos estão na academia agora, e que a força deles é suficiente para acabar com o exército dos cavaleiros. Só que ele continua obcecado com Seth e resolve avisar ao general dos Cavaleiros Sagrados sobre suas habilidades especiais. E enquanto isso, em Artemis, o Seth tá em choque por ver que os cavaleiros foram afastados tão facilmente. O mago do pote então explica que tudo isso foi mérito da sua majestade, que tá sempre tentando proteger os magos dali. E nesse momento, o Seth começa a enxergar o gato amarelo com outros olhos. E aí o mago do pote volta à sua conversa anterior e pergunta por que ele quer tanto encontrar o Yaga. O Seth fala sobre o sonho que ele tem, que quer encontrar a Radiant para acabar com ela, mas o mago corta ele, falando que isso não passa de apenas um objetivo inalcançável. Ele sugere que em vez de correr atrás de algo que nem exista, o Seth poderia usar seus poderes para algo mais concreto, ficar ali e proteger Artemis, esse refúgio para os magos. Só que Seth não concorda, ele fala que não quer só proteger os magos, mas também as pessoas comuns. Ele acredita que o mundo precisa de mudanças e que ele mesmo vai ser o responsável por isso. O mago do pote fica surpreso e comenta que o garoto é tão cabeça dura quanto a alma. O Seth fica curioso e pergunta como ele sabe sobre sua mestra, e o mago fala para ele que é um idiota por não ter percebido que ele mesmo é o próprio Yaga, um dos 13 magos mais poderosos que existem.
desistem. O Yaga decide então levar eles, e nesse momento o Seth revela que foi treinado pela alma, mas o Yaga não se impressiona nem um pouco. Ele queima a carta de recomendação na carta dura e fala que ninguém tá nem aí pra isso. Se ele foi ou não aluno da alma, ele não tá nem aí. Ele não vai ajudar ninguém que ainda não mostrou força suficiente. Nisso, o Seth tenta impressioná-lo, mostrando a ele o seu famoso soco, o Titan Punch. Mas o Yaga só se irrita com isso, ele fala que aquilo nem é magia de verdade. E se o Seth quiser continuar a conversa, vai ter que aprender ao menos um feitiço de ataque básico, tipo Meteor Drop. No dia seguinte, o Seth corre até o apartamento da Melly e chega lá disparado, pedindo ajuda para aprender um pouco de magia. Ele pensa que como ela manja muito, talvez consiga ensinar alguma coisa pra ele também, mas ela é meio envergonhada e pede desculpa e fala que não consegue. A especialidade dela é em magia ofensiva, mas só aparece quando a outra personalidade assume o controle, e no dia a dia ela não consegue usar esse tipo de magia. Mas mesmo assim, o Seth pede para que ela ensine ao menos como canalizar a magia da forma certa, mas como ela não consegue explicar direito, leva ele até o Doc, que tá do lado de fora, numa cafeteria, esperando com uma flor na mão. Ele tá se preparando para pedir uma mulher em casamento, mas entra em pânico quando avista o Seth e a Melly chegando perto dele. Ele fala que vai fazer o pedido para a mulher dos sonhos hoje, mas fica travado quando dá de cara com ela. Essa mulher é uma barista chamada Melba, que se apresenta para o Seth, mas antes de chamá-lo para conhecer a cafeteria dela, ela carrega um bonequinho na mão, que na verdade representa o seu pai. E o cara odeia o Doc com todas as forças, pois ele está apaixonado pela filha dele. O pessoal pede umas comidas e após comerem, o Seth começa a contar para Melba sobre o seu objetivo de vida, que é acabar com o Radiant. Mas para isso, ele precisa se fortalecer e a Melly explica que levou ele até o Doc porque ele é tipo um cientista e talvez consiga ajudar o Seth a entender melhor como usar sua magia. O Doc fala na hora que eles não vão conseguir nada com ele, mas a Melba comenta que é incrível o quanto ele é inteligente. Nisso, ele muda de ideia do nada e fala pro Seth para deixar tudo nas mãos dele. A Melba decide apoiar a galera e oferece para eles um chá de ervas especiais, mas o sabor é horrível. O Doc nem consegue engolir aquilo de tão ruim que é e sai correndo levando o Seth junto. E assim que chegam no espaço aberto, ele já se arrepende do que fez, mas não dá mais para voltar atrás, porque ele fez uma promessa baseada no que sente. Ele então pega um livro de feitiços e orienta o Seth a fechar os olhos e esvaziar os seus pensamentos, antes de começar a puxar energia mágica ao redor. O Doc fala que ele precisa imaginar qual tipo de feitiço ele quer lançar, e logo depois gritar o nome do feitiço em voz alta. O Seth faz tudo como foi orientado, mas quando ele tenta usar não sai nada. Ele insiste e tenta de tudo e acaba concentrando tanta energia na mão que causa uma explosão e joga o Doc pra longe igual foguete. Eles acabam indo pra cafeteria da Melba mais uma vez, e o Doc fala que não vai mais ajudar o Seth, depois de ter sido todo machucado. A Melly fica preocupada com a situação e resolve dar uma força pro amigo, liberando o lado mais doido dela. Essa versão maluca da Melly começa a atacar o Seth com várias magias de Meteor Drops, obrigando ele a correr. Ela segue ele sem parar, quebrando tudo pela cidade, enquanto ele implora para ela parar com os ataques. Ele fala que não consegue bater em alguém que seja amiga dele, mas os ataques continuam vindo. Um dele quase acerta, rasgando suas luvas e fazendo ele se bater num prédio. A maluca da Melly fala pra ele que ele nunca vai ser um guerreiro de verdade se só souber correr de uma luta, e já se prepara para mais uma sequência de feitiços. O Seth grita pra Melly, tentando alertar ela sobre os destroços que estão prestes a cair em cima dela, mas ela não escuta e parte pra cima dele mais uma vez. Ele desvia por pouco e ainda tenta ajudá-la, na esperança de finalmente conseguir usar do jeito certo o Meteor Drop. Ele canaliza magia e lança direto nos escombros, conseguindo destruir tudo de forma eficiente. Após isso, ele abraça a Melly, falando que enfim conseguiu aprender a usar o feitiço do Meteor Drops. Ela dá um sorriso e do nada a personalidade dela volta ao que era antes. Como a Melly diz sempre, ela percebe o estrago que causou e fica em choque e se desculpa com Seth por ter atacado ele sem nenhum motivo. Ele responde que tá tudo certo e ainda agradece ela por ter ajudado ele a dominar aquele feitiço. Nisso ele vai até o Yaga para mostrar que agora consegue finalmente usar aquele feitiço que ele tanto queria aprender. O mago aprova e o Seth solta que agora já pode partir para Radiant. Só que isso só faz ele levar um tapão na cara do Yaga, que manda real para ele. Nem mesmo os magos mais experientes e poderosos chegaram a Radiant até hoje. E se ele quiser fazer isso possível, vai ter que treinar pesado e pesado de verdade. Do nada, Yaga sobe
pelos céus e manda um raio mágico no Seth, que consegue se proteger no último segundo. Yaga fala que ele mal conseguiu passar no teste, que agora ele vai ser treinado pessoalmente com todo rigor. No dia seguinte, Amélie acorda tranquila, cumprimentando suas bonequinhas de quarto, quando o Seth aparece mais uma vez. Dessa vez ele tá querendo que ela deixe ele morar no quarto dela. Até então ele tava dormindo ao ar livre no parque, mas parece que a cidade meio que largou os sem-tetos pra lá, e ainda por cima cobravam uma taxa por dormir fora de casa. Nisso, Doc deu uma bronca no Seth, falando que ele precisava arrumar um canto pra ficar, e foi aí que ele recorreu a Amélie. Ela fala que gosta de estar com ele, não se importa de deixar ele morar ali, e logo depois o treino do Seth com Yaga começa, e ele já começa levando um ataque enquanto tenta fugir. O Seth mal consegue desviar e acaba levando uma porrada de uma viga. Mais tarde, no mesmo dia, ele vai com os amigos no café da Melba, e o Doc tá visivelmente irritado de ter que dividir a mesa com o pessoal. Ele só queria ficar quieto, curtindo a vista da Melba, quando ela pergunta se ele quer provar o novo café dela. O Doc já tá ligado no quanto as receitas originais da Melba são horríveis, mas mesmo assim ele aceita, pensando que a Melba pode gostar dele, caso ele tope a oferta. O Doc fica meio desconfiado quando leva a xícara até a boca, mas assim que ele dá o primeiro gole, ele percebe que é surpreendentemente bom. Ele se empolga na hora e fala todo animado que realmente tá gostoso, só que enquanto tá ali elogiando o sabor da bebida, o bueiro que tá do lado dele se abre e de repente um tentáculo de polvo puxa ele direto pro esgoto. Os amigos dele só conseguem encarar o buraco vazio depois que o monstro e o Doc somem, e ficam se perguntando se aquilo era mesmo algum tipo de criatura. O Yaga aparece logo depois do ocorrido e explica que aquela coisa era na verdade uma lula misturada com um polvo, um híbrido chamado Devilfish Kraken, um Cthulhu, que mora dentro do sistema de esgoto da cidade de Artemis. O Seth fica com medo da criatura acabar devorando o Doc, mas o Yaga tranquiliza todo mundo, falando que esse Devilfish não se alimenta das pessoas, ele só curte um cafezinho. A galera até respira aliviada, mas Melba e o pai dela lembram que o Doc vai na cafeteria deles praticamente todo dia, e por causa disso o cheiro dele é totalmente tomado por café, o que pode fazer a criatura acabar vendo ele como uma carne com aroma de café. O Seth e a Amélie ficam desesperados com isso, e piora quando o Yaga concorda com o que a Melba falou. Lá nos esgotos, o Kraken tá lá tomando o café do Doc, cheirando tudo, até que de repente ele é atraído por um aroma de café ainda mais intenso. Ele segue até esse cheiro e acaba encontrando uma fonte, um balde enorme de café que o Seth e a Amélie colocaram lá como isca para fazer ele sair. O Seth já tá pronto para usar o Titan Punch assim que o monstro der as caras. E aí de repente o esgoto começa a fazer um barulho esquisito e o Kraken aparece saindo da água, segurando o Doc de cabeça para baixo. O Seth parte para cima com um soco, só que a criatura é tão extremamente elástica que faz o Seth quicar de um lado para o outro. Ele levanta e comenta que o soco não é eficaz contra inimigos que têm corpo mole, e aí o Kraken agarra o balde de café e sai correndo. O Seth e a Amélie vão atrás dele, tentando impedir, mas ele joga tinta neles e faz os dois colidirem um com o outro no processo. A criatura foge e o Seth acaba tendo que recuar por enquanto. Ele acha que eles precisam bolar uma armadilha melhor para a próxima vez, e a Amélie fala exatamente o que eles precisam fazer. Eles então armam algumas armadilhas perto do novo balde de café, mas o único que acaba preso nelas é o Doc. O Kraken ainda dá um drible no Seth e na Amélie de novo, e após isso eles tentam usar uma rede de pesca, até mesmo um dardo tranquilizante. Quem toma tudo isso de novo é o coitado do Doc. Isso faz a Amélie perder a paciência totalmente, e ela ativa o seu modo maluco. Ela parte para cima da criatura, mas não consegue causar muito dano, e logo em seguida eles voltam para a cafeteria, todos arrebentados. Perto de desistir, Yaga aparece e pergunta para ele se vão mesmo jogar a toalha, e o Seth fala que não vai deixar o seu amigo para morrer lá, e decide ir até o fundo do esgoto, custe o que custar, para salvar o Doc. Nesse momento, a Melba chega com mais uma daquelas misturas únicas, e aí o Seth tem uma ideia para derrotar a criatura viciada em café. Eles pegam um balde com essa mistura especial da Melba e o Seth carrega nos ombros para chamar a atenção do Kraken. Assim que o Kraken aparece, o Seth grita pro Doc que dessa vez eles vão conseguir salvá-lo, mas o Doc apenas pede para ele desistir e voltar para casa. Ele já aceitou que sua vida seria cheia de problemas e resolveu morar com a criatura nos esgotos, e o Seth fala que ela pode devorá-lo, mas o Doc acabou se afeiçoando a um parceiro que também curte café e até deu nome para ele. Ele fala pro Seth que não quer mais se envolver com ele, porque
que acredita que toda sua falta de sorte vem dele, mas o Seth ainda não está disposto a aceitar isso. Ele joga o café em cima de si mesmo e o Kraken fica tão atraído que acaba engolindo ele. O Doc fica em choque com a cena, mas a Melba garante que tá tudo sob controle, pois tudo fazia parte do plano do Seth. Do nada, o Kraken começa a se debater e se contorcer de dor. A Melba explica que o café tinha tantas especiarias que ninguém aguentaria. Acredito eu que nem mesmo os indianos iam conseguir aguentar tantas especiarias bizarras. Ainda mais sendo essa receita especial da própria Melba, mas continuando. O Doc percebe o quanto o efeito do café foi destrutivo e logo em seguida o Kraken cospe tudo de volta, inclusive o Seth que estava no seu estômago. O plano deu certo e a criatura ficou mais fraca e a Melba prende ela dentro de uma esfera mágica enquanto o Seth parte para cima dela com o golpe final. Ele acerta a criatura com um golpe poderoso, o bastante para lançar o Doc para longe, mas ainda assim, ela não foi completamente derrotada. Então ele se prepara para dar mais um golpe, mas o Doc entra na frente para proteger seu amigo e pede para que ele não ataque novamente. O Seth finalmente entende que o laço entre eles é verdadeiro e decide também tentar fazer amizade com o Kraken. O Doc fica emocionado e escolhe retornar para a cidade. No dia seguinte, eles curtem o tempo juntos na cafeteria, como sempre fazem. O Seth comenta que agora reconhece o quanto ele ainda é fraco, e é nesse momento que o Yaga aparece para dizer que ele precisa voltar aos treinos. Eles retomam o treinamento, mas como o Seth está tentando canalizar a magia nos punhos, as luvas acabam explodindo. Ele se desespera porque essas luvas foram presentes da alma, e Yaga pede para que ele as entregue. O Seth reclama, falando que não vai mais conseguir usar magia de forma legal, e o Yaga entrega algo diferente para ajudar ele nos treinos. O Seth fica surpreso quando vê que são luvas especiais feitas de um tecido preto com um brilho prateado que bloqueiam os magos que absorvem energia mágica. Ele não quer usar aquilo e tenta tirar, mas as luvas dão um choque nele. O Seth parte pra cima do Yaga falando que não dá pra treinar daquele jeito, mas o Yaga responde que ele ainda não tem o que é preciso para ser treinado nesse momento. Ele explica que simplesmente juntar um monte de energia mágica não vai deixá-lo mais forte, e o Seth está esquecendo o que realmente importa. Até que ele descobre o que está faltando, ele não vai poder remover as luvas. Se tentar tirar na força, o Yaga ameaça acabar com o treinamento na hora. O Seth fica revoltado e mais tarde, quando vai almoçar na casa da Melba, começa a desabafar sobre as frases estranhas que o Yaga disse, falando que o verdadeiro poder não está só na magia, mas em outra coisa. O pai da Melba comenta que o Yaga costuma falar esse tipo de coisa maluca por conta de cogumelos mágicos, mas ele nunca fala besteira. Logo depois o Doc chega correndo e a Melba percebe a paixão dele novamente. Ela o chama para tomar um chá de ervas, mas ele avisa que não vai dar tempo hoje, já que a Majestade mandou um convite para eles. Assim que chegam no palácio, o gato amarelo solta a bomba. A dívida que eles têm agora é tão absurda que ultrapassa o PIB do planeta, e do jeito que a coisa anda, talvez eles nunca consigam quitar isso. A Majestade então fala que não vai ficar cuidando de toda essa confusão sozinho, e que ou eles vão ser expulsos ou vão arrumar algum jeito de pagar essa dívida. O trio decide que vai pagar, mas não com dinheiro. O Seth e a Melly ficam encarregados de limpar os telhados da cidade, enquanto o Doc vai para uma espécie de fábrica com cara de idade medieval, onde ele trabalha sozinho enquanto sonha acordado com um futuro brilhante, ou melhor, totalmente ilusório, do lado da Melba. Logo após isso, o Seth termina o serviço, deixando o telhado um brinco, quando repara um grupo voando numa vassoura. Ele fica intrigado e corre para ver de perto e acaba descobrindo que são Dom e seus comparsas, um bando de ladrãozinho que tá ali para roubar um tesouro da academia. O grupo se assusta quando se vê e logo depois a Melly chega correndo e fica sem graça ao topar com eles de cueca e sutiã. O Seth explica que eles são um grupo de ladrões querendo invadir os armazéns da academia. A Melly reage na hora com o feitiço de Meteor Drops e fala pro Seth que tá chocado, que ela tá treinando em off, justamente para não depender tanto daquela outra personalidade dela. Só que o ataque é bloqueado e o Bravery Quartet também consegue usar magia sem precisar de luvas. Logo em seguida, o Dom e sua turma dispara feitiços em formas de peido. É isso mesmo que você ouviu. A Melly até defende o ataque, mas percebe um detalhezinho bizarro. As roupas íntimas deles são feitas do mesmo material das luvas mágicas, o que faz com que eles possam conjurar feitiços dessa forma. O Dom manda mais uma rodada dessas bombas e fala enquanto ataca. A Melly devolve o ataque, mas não adianta, pois o cara do escudo bloqueia tudo. O Dom começa a rir, percebendo que o Seth não consegue usar magia naquele momento por causa das luvas pretas prateadas que ele tá usando. Ele até oferece remover as luvas se o Seth topar fingir que não viu nada,
Mas o Seth não aceita esse tipo de acordo e o Dom lamenta, porque começou a respeitar o Seth, falando que ficou impressionado com a coragem dele e com aquele soco que acabou com o monstro em um único golpe, o moleque é o Saitama, e ele acha uma pena o poder dele estar selado. Dom fala que o mundo gira em torno de poder e quem é forte merece tudo. O Seth se revolta e grita com ele, deixando bem claro que apesar de reconhecer que o poder é importante, ele nunca vai usá-lo do jeito que eles usam, e jura que vai derrotar todos eles sem precisar usar magia. O Dom então parte pro ataque final, com o quarteto fazendo um combo mágico. Os feitiços de peido acertam o alvo, mas para sorte deles, a Melee no seu modo maluco entra em ação. Ela defende o ataque e contra-ataca com tudo, eliminando 2 dos ladrões. Só restam o Dom e o escudeiro bobão. O Seth corre pra cima deles e pede para que a Melee ataque novamente. Ela entende a jogada e dispara outro feitiço, e o Seth usa a explosão como impulso para pular bem alto e acertar o Dom. Ele dá um chute de calcanhar direto na cara dele e agora só sobra o escudeiro. E a Melee no seu modo maluco trata de botar ele para dormir também. Após isso ela volta à sua forma normal e comenta que o certo seria chamar a segurança e entregar os ladrões para eles. Mas do nada o Dom se levanta e pega a Melee como refém e faz ela soltar a varinha. Ele fala pro Seth que se quiser ela de volta vai ter que ir buscar um tesouro pra ele, mas aí entra em cena o Sr. Bubbly, aquele petzinho de antes, que ataca pra salvar sua amiga. A Melee é libertada e os passarinhos ajudantes empurram o Dom até a beira do telhado, e ele acaba caindo, e o Seth pega uma vassoura e sai voando atrás dele. O Seth se joga do telhado pra tentar resgatar o Dom, mas logo percebe que vai precisar tirar as luvas, se quiser usar magia pra controlar a vassoura. Só que tem um problema, o Yaga ameaçou expulsar ele da academia se ele removesse as luvas. Mesmo assim, o Seth decide que isso não importa agora. Ele remove as luvas e após passar por um choque elétrico, logo em seguida ele sai voando em alta velocidade direto pro Dom. Ele consegue impedi-lo de bater no chão e o leva de volta pro telhado em questão de segundos. Mais tarde, o Seth vai até Yaga e pede desculpa por ter tirado as luvas. A Melee tenta justificar, falando que foi uma situação de emergência, mas o Seth fala pra ela não se preocupar tanto com isso, que mesmo que ele seja expulso, ele pretende continuar buscando formas diferentes de se fortalecer. O Yaga pede pra ele ficar tranquilo, porque ele ainda não foi expulso, e revela que viu tudo que o Seth fez através do seu cristal mágico, e que por conta disso resolveu dar uma aprovação pra ele, já que ele demonstrou entender o que realmente importa. Após isso, ele entrega de volta as luvas, agora reparadas e modificadas para serem de dedos abertos. O Yaga explica que o motivo do Seth não conseguir usar magia direito é porque as luvas não foram feitas com esse propósito. Ele comenta com o Seth que como ele consegue usar magia com as mãos descobertas, as luvas acabam atrapalhando ele, e aí ele pede para que o Seth teste as luvas agora, falando que com elas ajustadas, ele vai conseguir reunir uma quantidade bem maior de energia. Mais pra frente, o Seth e o grupo estão na cafeteria da Melba, enquanto Yaga lê uma matéria no jornal sobre os Cavaleiros Inquisitores. O Seth fala que na visão dos magos eles são os verdadeiros vilões da história. O Yaga dá um suspiro e chama ele de cabeça dura e explica que os cavaleiros são seres humanos como qualquer outro, ou seja, entre eles também existem pessoas boas e ruins. Ele destaca que generalizar todo mundo como vilão é um erro, e que os magos entre todos deveriam entender isso melhor do que ninguém, já que vivem sendo tratados como vilões sem razão. O Seth entende a mensagem e mesmo com o sermão, o Yaga admite que nunca chegou a conhecer pessoalmente um cavaleiro, mas a Melee acredita que deve existir alguém assim por aí. E enquanto rola esse papo sobre cavaleiros, o Dragunov, que foi encarregado de ficar de olho no Seth, está tranquilamente pescando no meio das nuvens. Um recruta novo desconfia dele, achando que não é alguém confiável, mas o superior explica que o capitão é o tipo de cara que cumpre seu dever quando a coisa aperta. Mais tarde, o Dragunov prepara o peixe que pescou e os soldados ficam viciados na comida dele. O novato fica ainda mais confuso, pois acredita que ser um cavaleiro inquisitor é algo sério, uma missão honrada para lutar contra feiticeiros perigosos, e o Dragunov parece tudo, menos isso. Percebendo o olhar de julgamento, Dragunov vai até o novato, num dia em que o vento tá forte. A chuva começa a cair de repente e o vice-capitão com sua equipe aproveitam para trabalhar nos reparos. No dia seguinte, enquanto o Dragunov está consertando a própria nave, ele recebe um relatório informando que outro esquadrão teve um confronto com um monstro. A batalha foi pesada e eles perderam bastante, além da nave ter sido danificada. Eles se encontram com o Capitão Edmund e o esquadrão dele, que contam que foram atacados por uma criatura voadora, mas conseguiram afastá-la.
O Edmund não liga muito para onde o monstro foi depois, falando que o foco deles agora é entregar o resultado da missão na base. O Dragon 9 fica curioso e o Edmund mostra os supostos magos que ele capturou, trancados nas jaulas feitas de prata negra. Com arrogância, ele manda os homens do Dragon 9 ajudarem a consertar a nave. Isso faz com que o novato queira pedir transferência para o esquadrão do Edmund, pois não vê o futuro nenhum sobre o comando atual. Logo, os concertos são finalizados, e quando o Dragon 9 informa ao Edmund, o mesmo monstro gigante que atacou antes passa voando por eles. O Edmund entra em pânico ao vê-lo novamente, mas o Dragon 9 percebe que a criatura não está interessada neles, e sim seguindo em direção a uma cidade próxima. O Edmund acha ótimo, achando que a cidade vai servir de distração para que eles consigam fugir dali sem serem alvos. O novato se revolta, falando que isso é uma injustiça e que muita gente vai morrer dessa forma, mas esse capitão idiota nem liga para isso e responde que o trabalho de um cavaleiro é capturar magos e nada além disso. Ele chega ao ponto de empurrar o novato, mas o Dragon 9 interfere e lembra que os cavaleiros só caçam magos porque eles têm o potencial de causar uma destruição imensa entre pessoas comuns, e nesse caso quem está causando isso é o monstro, não os magos. Ele está determinado a enfrentá-lo. O Edmund fala que não tem maneira de derrotar esse monstro, mas os soldados do Dragunov já começam um preparativo para o combate. O Dragunov se dirige ao grupo, explicando que encarar uma criatura daquela sozinho sem o uso de magia vai ser complicado e extremamente perigoso. Mesmo assim, todos parecem estar prontos para segui-lo nessa missão. Mais tarde, durante a noite, eles retornam triunfantes após se enfrentarem a criatura, e o Edmund fica completamente surpreso ao ver que todos sobreviveram. Ele anuncia que agora está de partida, já que sua embarcação foi reparada, mas o Dragon 9 aponta a proa da própria nave para ele, deixando claro que aquele navio já não pertence mais a ele. O vice-capitão do Dragunov traz todos os prisioneiros para fora e declara que nenhum deles é um feiticeiro. O Dragunov já suspeitava isso desde o começo e conhecia bem o tipo de homem que o Edmund era, e por isso decide capturá-lo por seus atos criminosos. Ele fala que vai entregar Edmund para o general dos Cavaleiros Inquisitores, para que ele seja julgado. Em seguida, lamenta o estado atual da Ordem, onde pessoas inocentes são colocadas em risco por causa da ambição de alguns que querem subir na hierarquia. Enquanto isso, em Artemis, a Melly leva o Seth para passear e conhecer o festival que está acontecendo. Ela conta que Sua Majestade organiza essas grandes festas de tempos em tempos para manter a moral da população em alta. O Seth acha que ele deve ser um cara legal, mas o Doc o interrompe, explicando que o Gato Amarelo só faz essas festas para faturar em cima dos visitantes estrangeiros e também para manter as boas conexões políticas com eles. O Seth e a Melly não estão muito preocupados com isso, afinal estão curtindo um tempo de descanso e não entendem nada dessas questões, e o Doc apenas sugere que ignorem tudo isso e convida os dois para participarem da corrida de vassouras, que vai rolar lá no festival, caso queiram conseguir uma graninha para gastar. Quando o Seth vai se inscrever na competição, ele percebe que a taxa de entrada é altíssima. Revoltado, ele começa a reclamar, até que aparece um garoto metido a besta, cheio da grana, e começa a zombar dele por não ter dinheiro. Os capangas do garoto o apresentam como Nick, o atual campeão da corrida de vassouras. O Nick logo se vira pro Seth, pois ele ouviu falar que ele era discípulo da Alma. A Alma é bem conhecida em Artemis por ser uma maga solitária, que prefere trabalhar sozinha e evitar parceria com outros feiticeiros. O Nick debocha dela, dizendo que talvez ela só seja fraca demais e tenha tanta vergonha de mostrar suas fraquezas para os outros, que impede ela de trabalhar com outras pessoas. Isso deixa o Seth profundamente irritado e ele defende a Alma, falando que ela é bem poderosa, e o Nick provoca, pedindo para ele provar isso como discípulo dela. Ele desafia o Seth para uma corrida e o Seth aceita na hora. Após o Nick ir embora, a Melly comenta que o Seth parece confiar bastante na Alma e pergunta mais sobre ela. O Seth então percebe que nunca contou sobre sua mestra e mãe adotiva. Ele fala que ela era meio feinha e tinha um temperamento bem difícil, mas sempre demonstrou muita preocupação com ele. Logo a corrida começa e o Seth descobre como é usar uma vassoura de verdade feita para esportes. O Nick tá com o modelo mais novo e caro da vassoura de corrida e começa a tirar sarro do Seth, falando que ele não tem nenhuma chance de ganhar. A Melly também entra pra corrida para dar apoio ao Seth e ela tá determinada a vencer ao lado dele. Assim que a prova começa, o Seth dispara na frente junto com a Melly e todo mundo fica chocado ao ver sua velocidade, mesmo usando uma vassoura velha e simples. Ele quase consegue alcançar o Nick, quando de repente surge um robô gigante ao lado deles. A Sua Majestade é quem está controlando esse robô sozinho, pois ele não quer que ninguém ganhe e leve o dinheiro do prêmio. Ele começa a causar confusão e joga vários competidores pra longe. Ele segue atacando a galera sem parar, dando atenção especial pro Seth.
A Melly consegue proteger ele de alguns ataques, mas logo após isso, o Seth decide agir por conta própria. Ele então voa em direção ao robô e prepara o seu ataque, o Titan Punch, para acertar ele em cheio, mas acaba sendo atingido por um disparo mágico da máquina. Todo mundo acha que o Seth já era, mas agora o Seth aprendeu a usar a barreira mágica. Ele consegue bloquear o raio e destruir o robô, obrigando a sua majestade a fugir e explodir o próprio carro. A explosão arremessa a Melly para longe da vassoura, mas o Seth segura ela no ar e fala que eles dois vão cruzar a linha de chegada juntos. A corrida tá chegando ao final, com o Nick ainda em primeiro lugar e o Seth logo atrás. Só que enquanto todo mundo acelera, os capangas do Nick perdem o controle e acabam caindo. O Nick passa da linha de chegada, mas ninguém comemora. Ele olha para trás e percebe que o Seth abriu mão da vitória para salvar os ajudantes dele. E agora é só o Seth quem recebe todos os méritos e aplausos. No dia seguinte, o Doc tá sentado na lanchonete da Melba, refletindo com a dívida que tem nas suas costas, que talvez ele nunca consiga se casar com a mulher que ama. Ele dá uma olhada nas fichas de missão sobre a mesa, mas vai recusando todas, uma por uma. Quando então ele joga os papéis pro alto, irritado, e uma folha gruda no rosto dele. E é aí que ele percebe que aquela missão em específico paga bem, pra eliminar o monstro. O Doc ia descartar também, pois ela parece ser bem arriscada, mas o Seth e a Melly aparecem do lado dele e começam a ler a missão. Ele até tenta esconder a folha, mas o Sr. Bubri pega de volta. Eles analisam o pedido e descobrem que vem da Rumble Tower, uma cidade controlada pelos cavaleiros, e um monstro foi visto por lá, só que os cavaleiros não acreditam nos moradores, então sua única alternativa foi pedir socorro aos feiticeiros. O Seth quer ajudar e a Melly concorda com ele, mas o Doc não tá nem um pouco afim de aceitar essa missão. Eles tentam convencer o cara falando que a recompensa é alta, mas ele desconversa, achando que pode ser algum truque dos cavaleiros para capturar os magos. Ele fala para eles irem sozinhos se estão tão animados, porque ele não curte viver no risco, e de repente a Melba chega, pega o papel da missão e pergunta pro Seth se ele vai mesmo atrás do monstro. Ela avisa que a tarefa não vai ser fácil, e o Seth responde que se os três estiverem juntos não tem erro. O Doc tá pronto para negar de novo, mas a Melba começa a encher ele de elogios, chamando ele de destemido e romântico, alguém que corre para ajudar quem tá em apuros, e era só isso que ela precisava falar para amolecer o pobre coração do Doc. Ele aceita a missão, mesmo resmungando e se xingando por ter cedido, enquanto prepara a nave para a viagem. O Yaga também aparece por lá para desejar boa sorte ao Seth e dar um conselho, que ele escolha com sabedoria as batalhas que vai enfrentar. Logo, o grupo parte para sua nova jornada, mas o Drago 9 observa de longe e entra em contato com o general dos Cavaleiros Inquisitores. Enquanto isso, o Seth tá todo empolgado, curtindo o passeio rumo ao pôr do sol. Só que o Doc pede para ele voltar para a nave quando estão quase chegando na cidade. Ele explica que a área é controlada pelos Cavaleiros e por isso os feiticeiros não vão se dar bem ali. Ele pede pro Seth também esconder seus chifres. O Seth concorda e aí pergunta mais sobre a cidade, e a Melly explica que é uma cidade antiga, da época industrial, e que é mais barulhenta que uma criança chorando em avião, e ela fala que por causa desse barulho constante a cidade recebeu o nome de Rumble Town. Eles encontram um lugar escondido nos becos mais desertos da cidade para poder estacionar a nave. O Seth fica um pouco curioso, observando tudo que tem de estranho por lá, e o Doc manda ele ficar na dele, já que Rumble Town é cheia de gente e qualquer um pode denunciar eles para os Cavaleiros Inquisitores, mas logo eles percebem que o lugar tá meio vazio. Eles até tentam encontrar um endereço do cliente, mas andar por aquela cidade é como se perder num labirinto, e o Doc se ajoelha no chão por causa da fumaça pesada. E quando eles decidem parar um pouco, a Melly percebe que o Sr. Bubri sumiu. Ela e o Seth saem procurando e acham Bubri num beco escuro. Ele tá bravo por ter sido deixado pra trás e dá uns tapas nela. Quando o Seth fala que tá na hora de voltar, algo passa correndo bem rápido pela rua. A Melly comenta que pode ser um monstro e os dois partem na hora pra tentar capturar ele, mas eles não conseguem acompanhar a velocidade do bicho com suas vassouras. O monstro então embosca os dois e joga eles pra longe usando magia de vento. Assim que se recuperam, a Melly percebe que na verdade são dois monstros iguais. Eles vão com tudo novamente e o Seth decide enfrentar os dois de frente. Ele parte pra cima carregando um ataque mágico, desviando dos feitiços de vento. Ele lembra das palavras do Yaga, que dizia pra sempre imaginar as coisas mais poderosas na cabeça antes de poder atacar. E pensando na alma, ele lança o seu novo golpe, o Skull Attack. O golpe poderoso derrota um dos monstros
monstros, mas outro surge logo em seguida para tentar protegê-lo. O Seth se prepara para acabar com ele também, só que do nada alguém começa a tocar uma flauta e os monstros recuam imediatamente ao escutar aquele som familiar. O Seth então decide ir atrás deles e pede para Melly para segui-los voando e montar uma armadilha. Ele sobe na vassoura, pronto para mais uma rodada, mas então, de repente, surge uma multidão de monstros rato correndo e todos seguem na mesma direção, como se estivessem sendo controlados. O Seth pensa em dar um jeito de capturar todos e alguém o puxa com força. Ele acaba se chocando contra uma parede e sua vassoura se parte no impacto, e logo depois ele se depara com um cara todo enrolado em ataduras, parecendo uma múmia. Ele pergunta qual é o envolvimento dele com os monstros e o Seth questiona quem ele é e o que ele quer. E então o sujeito se apresenta como Mago Green e ele fala que aqueles monstros ratos são seus alvos e que eles talvez tenham pistas importantes de um mistério que ele quer muito desvendar. Mais uma vez, ele exige que o Seth diga o que pretende fazer com os monstros, mas o Seth responde que não vai dar nenhuma satisfação para ele. O Green então tira uma espada negra da palma da mão e ameaça atacá-lo. O Seth, esperto do jeito que é, já tenta atacar primeiro, mas leva um chute que o joga pra longe antes mesmo de acertar o soco. Mesmo assim, ele não desiste e parte pra cima com um ataque de Meteor Drops. Mas o Green se defende com facilidade e o Seth continua com um golpe, chutando ele com seu calcanhar. Só que seu oponente é muito bom e acaba bloqueando e devolve com um feitiço poderoso, bem a queima-roupa. O Green avisa pra ele desistir logo, já que ele não tem nenhuma chance, mas o Seth não pensa duas vezes e manda o Skull Attack pra cima dele. O Green mais uma vez rebate o ataque e quando os dois feiticeiros colidem, o impacto é tão forte que gera uma explosão enorme. A Melly vê tudo de longe e corre até o Seth e aproveita para lançar um ataque surpresa contra o Green. Ela fica chocada ao ver que ele consegue se esquivar de tudo, mas antes da luta continuar, o Green avisa que o barulho que eles fizeram vai chamar a atenção. E ele fala que não gosta muito de multidão, então vai dar o fora dali primeiro. Mas ele promete que vai encontrar o Seth novamente, e assim ele desaparece. Os moradores da cidade chegam até o local, acompanhados de alguns cavaleiros, que acabam avistando o Seth e a Melly, e eles batem em retirada. Os soldados se desesperam e correm para avisar o seu capitão, Conrado, sobre o que viram. Assim que vem um dos soldados totalmente afobado, o capitão fala que os inquisitores devem manter a calma e a compostura. Ele acaba mandando o soldado fazer 1000 flexões ali mesmo e dá o relatório enquanto está realizando a punição. Então ele descobre que os dois feiticeiros acabaram destruindo um prédio da cidade. Com um sorriso sinistro no rosto, o capitão declara que chegou a hora de começar a caça aos magos. Rapidamente, todos os cavaleiros inquisitores são acionados para capturar os magos, que agora estão escondidos dentro de uma lata de lixo. O Doc dá uma bronca no Seth, falando que ele fez tudo dar errado para todo mundo. Ele comenta que existem dois monstros principais e logo começa a sonhar alto com a possibilidade de ficar rico e até se casar com a Melba, caso consiga capturar os dois. Enquanto isso, Conrad está organizando tudo para poder pegar os magos, mas encontra o Drago 9 de boa, relaxando na sua sala. E o Drago 9 já foi superior dele, mas recusou todas as promoções que recebeu, então agora os dois estão no mesmo nível. O Conrad fica bem irritado ao ver ele por ali, e quer saber o que ele está fazendo na cidade. O Drago 9 explica que está procurando alguns magos foragidos. O Conrad suspeita que sejam as pessoas que causaram os estragos da noite passada, então ele fala que vai ser ele quem vai prender os culpados, mas o Drago 9 avisa que recebeu ordens diretas do general para não interferir com os magos. O Conrad fica furioso ao descobrir que não pode agir no próprio território, mas então o Drago 9 começa a manipulá-lo de leve para fazer as coisas conforme seus interesses. Por outro lado, Seth e o grupo dele fazem contato com o sujeito que mandou a solicitação de ajuda, e no começo o cara finge que não sabe de nada, mas a maluca da Melly mete pressão nele e obriga ele a deixar todo mundo entrar. E assim que entram, a esposa do homem avisa que o filho mais velho dele, o Taj, teve contato com o monstro. O Seth e os outros acham que o menino já havia morrido, mas ele sai do quarto e mostra que tá vivinho da Silva. O Doc comenta que ele teve muita sorte de sobreviver após encontrar um monstro, mas aí o garoto começa a espirrar um muco roxo. É a maldição que ele pegou no contato com os Nêmesis. O médico conversa com os pais do garoto e eles explicam que os cavaleiros não acreditam em nada que eles falam, só porque eles são imigrantes, mesmo com o monstro à solta pela cidade. O homem tá com medo de que se os cavaleiros inquisitores descobrir que seu filho foi infectado, eles acabem levando ele embora. Por isso insiste para que o Doc e os outros voltem para aquele lugar. O Seth não aceita de jeito nenhum e afirma que vai cuidar pessoalmente de todos os monstros. Nesse momento, o Taj fala que vai mostrar onde eles estão escondidos. Enquanto andam pela cidade, o Taj comenta
comenta que só avistou um monstro gigante. Melly explica que esse grandão provavelmente é o Nemesis Fonte, o responsável por contaminar humanos e gerar filhotes menores. Esses filhotes menores não transmitem infecção. E o Taj leva o grupo até uma fábrica velha e abandonada, onde ele próprio foi atacado pela criatura. O Seth o agradece e pede para que ele deixe cuidar do resto sozinho. Eles entram na fábrica de fininho, mas quando o Seth abre uma das portas, ele dá de cara com uma árvore com aparência de zebra. Suas folhas brilham e ele reconhece aquela árvore, pois já tinha visto antes com a alma. Ele explicou que esse tipo de árvore só cresce em lugares onde monstros aparecem. No entanto, ele nunca viu uma árvore tão grande quanto essa. O doutor comenta que isso significa que o Nemesis Fonte provavelmente deve estar naquele local há bastante tempo, o que explicaria o tamanho da árvore. E de repente o chão começa a tremer e todos correm para fora da fábrica, e lá eles veem os cavaleiros organizando a evacuação dos moradores. Eles estão mandando todos irem embora apenas para certas áreas específicas, e eles ameaçam prender qualquer um que não obedecer. O doutor percebe que a cidade está ficando instável e que as pessoas estão sendo direcionadas para regiões estratégicas para manter o equilíbrio do local. Ele pensa em ir também para uma dessas zonas seguras, mas o Seth acha que é melhor eles ficarem por ali, porque foi quando a cidade estava vazia que eles viram o monstro pela primeira vez. O grupo fica vigiando o céu até que os monstros em forma de rato aparecem. Amélia avisa o Seth que se eles conseguirem reunir essas criaturas em um só ponto, ela vai conseguir capturá-las. Então ele salta da vassoura e vai para cima de 3 monstros de uma vez. Ele consegue derrubá-los e prendê-los entre os escombros com sua magia, mas quando ele tá lá rindo, todo distraído, um dos ratos usa sua cauda para lançar uma magia de vento contra ele. O Seth tenta responder com um ataque, mas o feitiço é desviado pelo vento e ele acaba sendo levado junto. Amélia e o Doc correm para socorrê-lo, mas ele pede para que eles foquem em capturar os monstros antes que escapem. Amélia pede para ele segurar os inimigos mais um pouco no chão, enquanto ela prepara um feitiço especial. O Seth segura os ratos por tempo suficiente e sai rapidamente da área perigosa, bem na hora que a Melly lança sua magia e prende a todos em uma gaiola feita de gravidade. O pessoal comemora e começa a sonhar com o que pode fazer com a grana que vão ganhar capturando os monstros, mas a Melly lembra que ainda falta selar todos eles dentro de pergaminhos próprios. Enquanto o Seth e o Doc torcem por ela, mais monstros vêm caindo direto do céu, e eles caem dentro bem da prisão gravitacional, e eles acreditam que finalmente vão conseguir pagar a dívida deles. Mas do nada aparece Green voando e elimina os monstros usando veneno, acabando com o plano deles. Ele percebe que o Seth pretendia capturar os monstros com vida e pergunta se ele estava fazendo isso a mando de alguma mulher. O Seth reage e já se prepara para o combate, mandando ele parar com esse papo furado. Mas o Green não tá muito interessado nele e vai embora. O Doc pede para Melly que o prenda com corrente mágica e ela até tenta, mas a corrente só toca nele e retorna logo em seguida. Ela fala que agora ele já tá marcado e eles vão saber sempre que ele estiver por perto da próxima vez. Mais tarde, já de noite, o Seth ainda tá incomodado pelo Green ter destruído os monstros que eles tinham capturado vivos, e o Doc fala que acha que esse cara é realmente bem perigoso. Ele acredita que o Green é o responsável pelos recentes desaparecimentos de moradores e acha que o melhor é manter a distância dele. O Doc também revela que tá exausto de tanto se esconder e correr, e avisa que vai voltar para Artemis no dia seguinte, porque não aguenta mais essa vida. Ele não quer nem discutir, mas o Seth pergunta sobre o símbolo que apareceu na testa dos monstros ratos mais cedo. O Doc explica que todos os monstros têm uma marca em alguma parte do corpo e que ele estuda isso faz anos, mas não encontrou nenhuma explicação concreta. Mas de uma coisa ele sabe, é que se a marca estiver acesa, é um sinal de que o monstro está sob controle de um mago. Isso é uma novidade pro Seth, e o Doc fala que essas pessoas que controlam os monstros são chamadas de abominadores, considerados inimigos da humanidade. Enquanto isso, Conrad está planejando gerar um caos na cidade, usando alguns atores de teatro para colocar o povo contra os imigrantes. O Dragunov percebe que está acontecendo alguma coisa e confronta o Conrad, dizendo que ele vai repetir uma tragédia do passado se seguir com esse seu plano maligno. O Conrad ignora o aviso e afirma que os imigrantes e os infectados não fazem parte do seu povo e que vai eliminar a todos. O Dragunov questiona se ele realmente está tão focado nesse genocídio que está deixando os monstros à solta, mas como ele não tem provas, não consegue forçar o Conrad a parar. Ele decide não interferir diretamente, já que Rumbletown é responsabilidade de Conrad, mas avisa que o general dos cavaleiros está vindo, junto com 4 paladinos.
O Conrad se surpreende e pergunta o motivo, e o Dragunov responde que é porque o general acredita que o feiticeiro com chifres é extremamente perigoso e pretende lidar com ele pessoalmente. O Conrad percebe que a situação tá ficando tensa e que ele tá enrascado se o general souber qualquer problema na cidade. Por isso ele decide acelerar seus planos e espalhar o caos antes que o cara chegue, usando os magos para criar confusão. Enquanto isso, o Doc tá se preparando para ir embora para Artemis e o Seth pergunta se ele vai mesmo deixar todo mundo para trás. O Doc responde que tá cansado de viver se arriscando o tempo todo, e quando o Seth fala que vai ficar para proteger os monstros, ele só fala para ele fazer o que quiser. O clima dá uma acalmada e a Melly começa a se perguntar o que eles devem fazer agora, e o Seth sente fome e sugere para eles irem até a casa do Taj para comer alguma coisa. Só que quando chegam lá, encontram a casa destruída por causa de uma confusão e ninguém da família tá por perto. Aí aparece o vizinho que conta para eles que mais cedo naquele dia, as autoridades começaram a juntar todas as pessoas infectadas e os imigrantes, acusando eles de estarem por trás de uma rebelião, e sim, o Taj e a família dele foram levados também. O Seth se desespera e corre para tentar salvar eles. Na praça, o Conrad fala para a multidão que já tá revoltada. Ele diz que os imigrantes estavam ligados aos infectados e aos magos e que todos estavam planejando um ataque contra a cidade. Ele ainda relembra uma tragédia de 15 anos atrás e afirma que os estrangeiros só vieram para tirar o trabalho, as casas e até as vidas do povo dali. O Conrad promete proteger a cidade, mas fala que precisa da ajuda de todo mundo para eliminar todos os imigrantes, como forma de limpar a cidade. A galera fica fora do controle e parte direto pro local onde os imigrantes ficam, com a intenção de matar geral. O Dragunov vê tudo aquilo acontecendo e percebe que vai precisar agir de alguma forma. Do alto, a gente pode ver o Seth e a Melly, que seguem procurando pela família do Taj, mas ficam preocupados ao ver que o caos já se espalhou. Já o Doc acaba ficando preso na cidade, em meio à confusão, e enquanto tenta achar um canto seguro, ele dá de cara com o esconderijo dos monstros. Ele se pergunta como é possível os cavaleiros não terem notado algo tão óbvio como aquilo, e após ver tudo isso, ele percebe que fugir feito covarde não é uma opção. Então ele decide contar tudo pro Seth, só que antes dele conseguir fazer algo, um cavaleiro aparece e prende ele, porque ele acabou presenciando algo que não deveria ver. Enquanto isso, Taj tá nas mãos da população revoltada, prestes a ser queimado vivo. Ele implora para que parem, mas ninguém dá ouvido, já que ele tá infectado. Nesse momento, Seth aparece e encosta em um dos agressores, avisando que ele agora também tá infectado, e todo mundo se desespera e foge. O Seth corre para consolar o Taj antes da Melly aparecer e levar os dois para um lugar seguro. Quando chegam no canto mais tranquilo, Seth pergunta sobre os pais do Taj e descobre que os cavaleiros já levaram ele embora. A Melly desconfia que todo esse tumulto tá sendo manipulado por alguém por trás das cortinas. O Seth não tem dúvida de que o responsável é o Conrad. Nesse momento, algumas pessoas acham o esconderijo deles e correm para cima. O Seth pede para que a Melly ajude na fuga, mas então ela entra no modo maluca e fala que se eles querem matar eles vão precisar reagir com força. O Seth tenta fazer ela entender que o único alvo deles é o Conrad, mas ela não escuta, então ele resolve pegar ela no colo e sair correndo. Ele insiste que o foco deve ser no verdadeiro culpado e que eles não podem machucar inocentes, só que aí do nada, uma bala de canhão vem voando na direção deles. O Conrad juntou seu esquadrão de artilharia e foi pessoalmente acabar com os magos, como parte final do plano dele. Ele exige que eles se entreguem sem resistir, senão vai mandar fogo total mesmo com os civis no meio. Seth se revolta e parte pra cima dos cavaleiros, mas os seus escudos seguram tudo. Quando os espadachins pulam pra cima dele, a Melly, no seu modo maluco, aparece e salva ele no último segundo. O Conrad entra na briga com uma lança gigante, bem esquisita, e tenta atingir o Seth. A Melly tenta ajudar, mas o Dragunov aparece e atira na varinha dela, desarmando ela na hora. O Seth quer reagir, mas o Conrad avisa que capturaram o Doc, então é melhor ele não fazer nenhuma besteira. Após isso, manda jogarem a Melly na prisão e esmaga o Seth no chão. O Dragunov avisa pra ele não exagerar, já que ele precisa do garoto vivo. Nisso, Conrad tira as luvas, achando que sem elas o Seth não vai conseguir usar magia. O Dragunov ainda deixa um recado sutil, falando pra ele não subestimar o garoto e vai embora. Logo após isso, Conrad recebe um aviso de que a multidão tá fora do controle e ele já tem a brilhante ideia pra resolver isso. Ele leva o Seth até o bairro dos imigrantes, que já tinha sido destruído, e mostra ele pra galera revoltada, falando que ele era o suposto líder do ataque terrorista. Ele também acusa os imigrantes de esconderem um ninho de monstros por lá, e o Seth grita que tudo isso é mentira e que tem alguém chamado Dominador manipulando os acontecimentos.
O Conrad apenas sorri e fala que ele tá certo. Nisso ele vira pra multidão e fala que todos devem eliminar os imigrantes sem dó nem piedade. Só que logo após isso ele fecha os portões das favelas, com todo mundo ainda lá dentro, e anuncia que vão morrer ali mesmo junto com os imigrantes, pra manter a cidade a salvo. A multidão grita tentando impedir, mas ele ordena os disparos dos canhões. O Seth perde a paciência e acerta um soco bem dado na cara dele, jogando o Conrad no chão. Ele não acredita que o Seth conseguiu usar magia mesmo sem a luva, mas nesse ponto isso já nem importa mais, e o Conrad toma um suco proibido que aumenta sua força, mas como efeito colateral ele acaba ficando calvo. Enquanto isso, os soldados disparam canhões, mas as balas param no ar do nada, e o Green aparece do lado do Seth, absorvendo tudo com o próprio corpo. Ele dá um chega a mais do garoto, amarra uma bandagem no braço dele e manda um precisamos conversar, e logo depois ele pergunta se o Seth tá ligado com o dominador da flauta. O Seth fala que nem sabe do que ele tá falando, então o Green questiona por que ele tava se envolvendo com os monstros rato, e o Seth explica que ele só tava capturando os monstros vivos por conta da sua dívida, e o Green acredita nele. Ele lança de volta os projéteis do canhão que absorveu em seu corpo e destrói toda a artilharia em um piscar de olhos. O Seth pergunta o motivo dele estar lá ajudando eles do nada, e o Green pede desculpas pelo mal entendido que rolou antes entre eles. Ele esclarece que veio ao local procurando uma mulher com uma flauta que tem o poder de controlar os monstros e acabou confundindo o Seth e o grupo com os aliados dela. Logo em seguida, rajadas de ventos muito fortes começam a soprar em direção à torre do relógio, e lá no topo está a mulher com a flauta, junto com seus monstros em forma de rato. Ela absorve toda a energia mágica ao redor e em seguida ordena que suas criaturas ataquem a cidade. O Green parte imediatamente para impedir a mulher e o Seth decide ir junto com ele, mas antes avisa o Taj para encontrar um lugar seguro para se esconder. Só que o Conrad ainda tá tomado pela raiva e quer continuar a briga, então ele salta onde eles estão usando sua lança. O Seth tenta convencê-lo de que agora não é hora para brigar, já que a cidade está correndo perigo, mas o Conrad ignora completamente e revela que foi ele quem contratou a garota para fazer o trabalho sujo. Sem perder tempo, ele se posiciona para a luta e parte para cima do Seth, que quer tentar se defender usando o escudo. Mas o escudo se quebra facilmente e quando o Seth contra-ataca, o Conrad desfaz o ataque usando sua lança feita de prata branca, capaz de anular qualquer tipo de feitiço. Com a vantagem, o Conrad pressiona o Seth cada vez mais, só que ele perde a paciência quando o Seth tira sarro do seu bigode muito longo. O Taj, que tá observando escondido, percebe que precisa atravessar aquela confusão para abrir os portões que estão prendendo todo mundo lá dentro, na área de perigo. Enquanto isso, a saúde do Doc vai se deteriorando dentro da jaula e a Melly percebe que ele tá sem batimentos cardíacos. Ela se desespera e grita que ele morreu, mas de repente um escudo atinge a grade da gaiola e ela se abre. Mesmo ainda em choque com a possível morte do amigo, o mascote dela aparece trazendo a varinha. Ele aponta direto pro rato monstruoso que acabou de esmagar 2 soldados por perto. Ela percebe que não pode ficar parada chorando e parte pra luta, decidida a enfrentar a criatura. Ela grita que não vai permitir que mais ninguém morra sob sua vigilância. E durante o caminho, ela enfrenta várias criaturas, até que chega numa área onde o Dragunov está liderando suas tropas. Ele mira com um arco na direção dela, mas usa para atingir um monstro que estava prestes a atacá-la por trás. Logo após isso, ele fala que seus soldados deixem a maga livre por hora e foquem totalmente nos monstros, pois essa é a prioridade. O Green continua avançando, derrotando qualquer criatura que apareça no seu caminho. Ele se questiona por que a mulher da flauta escolheu esse momento para agir, e se por trás disso existe um plano maior. Do nada, a garota canaliza uma enorme quantidade de magia e lança um feitiço que propaga sua voz por toda a cidade. Ela fala aos moradores que a destruição de agora lembra exatamente a tragédia que aconteceu 15 anos atrás, e que só falta o chão desabar debaixo dos pés deles. Ela então afirma que vai fazer isso acontecer e invoca uma tempestade em torno da torre do relógio, fazendo o sino vibrar com uma força absurda. De volta à posição do Seth, o Taj entende que precisa destrancar o portão, custe o que custar, e sai correndo pelo campo de batalha. O Conrad tenta interceptar ele, mas o Seth segura sua lança, permitindo que o Taj consiga escapar, só que ele não consegue abrir os 2 portões. A luta esquenta novamente e o Seth começa a disparar seus feitiços contra o Conrad, mas ele defende todos os seus ataques com uma lança encantada. Em um momento de distração, enquanto o Conrad se vangloria de suas habilidades, o Seth arremessa sua bota no rosto dele e logo em seguida acerta um chute reforçado com magia. Com isso, ele arranca o bigode do Conrad e
começa a zoar ele. O capitão continua totalmente furioso, mesmo depois de levar esse golpe humilhante, pois percebe que o Seth tá chegando no seu limite. Ele o derruba no chão e segundos depois o sino da torre é arrancado por causa da tempestade e começa a voar pelos ares. O Seth fala que o chão vai ruir, não importa onde o impacto aconteça, e o Conrad ri, falando que tudo foi calculado para atingir a região das favelas. Ele acredita que finalmente vai realizar seu velho sonho hoje, mas o que ele não sabe é que a garota com a flauta tem outros planos em mente. O sino despenca justamente na área central da cidade, o lugar onde tudo que é valioso está concentrado, e o Conrad entra em choque ao ver isso. Ele tenta entender o motivo, enquanto a mulher da flauta ri e decide revelar que começou sua trajetória como vilã há 15 anos atrás, quando 4 crianças foram marcadas pela infecção e foram arrancadas de seus lares, com o objetivo de serem moldadas como armas vivas contra criaturas monstruosas. Entre elas estava Hameline, uma jovem que teve sua vida completamente virada do avesso. Elas foram trancadas numa prisão e forçadas a sobreviver em um ambiente hostil. Até que certo dia, os moradores começaram a exigir a execução delas. As crianças ficaram em pânico, mas um cavaleiro muito gentil resolveu tocar uma música desajeitada em sua flauta, tentando arrancar um sorriso delas. Ele acabou dando a flauta de presente às crianças, e isso fez com que elas começassem a criar laços com ele. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Um jovem soldado que cuidava da cela, o Conrad, ele era repleto de preconceitos contra os imigrantes infectados e ficou revoltado com a aproximação do cavaleiro gentil. Ele passou a ameaçar as criaturas, mas o velho cavaleiro flagrou essa situação e exigiu que ele tratasse todos como seres humanos. Só que ao se afastar, o Conrad já estava com um plano maligno em mente. Fingindo ser um aliado misterioso, ele ajudou os aprendizes de feiticeiros a fugirem e ao mesmo tempo espalhou a notícia da fuga para os civis. Assim que os jovens chegaram à cidade, foram capturados novamente. Apenas a Hameline sobreviveu ao ataque brutal da população revoltada. Por sorte, o bondoso cavaleiro conseguiu salvá-la e levá-la de volta. Mesmo assim, o Conrad não tinha terminado e logo em seguida um ovo gigantesco caiu do céu, espalhando o caos pela cidade. O Conrad então persuadiu o capitão generoso a deixá-lo comandar as evacuações e sugeriu que usassem os poderes da jovem feiticeira contra a criatura. Mas no momento em que o cavaleiro levou a Hameline até o lado de fora, o Conrad o apunhalou pelas costas. Ele estava prestes a acabar com a garota também, mas no seu último sopro da vida, o cavaleiro prendeu ele contra a parede, dando a Hameline a chance de fugir. Ela correu quanto pôde sem parar, até que tropeçou e caiu no chão, chorando. Foi então que viu a flauta e decidiu tocar, pois não havia outra saída, e nesse instante seus poderes despertaram e ela atraiu todos os monstros ratos para perto de si. No começo ela ficou assustada, mas logo percebeu que eles não tinham intenções agressivas. Muito pelo contrário, eles se sentiam atraídos pela música dela, e quando ela reparou no sofrimento deles, lembrou dos amigos que foram perdidos e de seus próprios traumas, e a empatia tomou conta dela. E quando os cavaleiros sagrados começaram a disparar canhões contra as criaturas, os monstros a protegeram, levando ela para um abrigo seguro, mas infelizmente uma região da cidade onde viviam os imigrantes acabou desmoronando por causa do ataque. E foi aí que o coração dela se congelou de ódio e agora ela voltou decidida a se vingar. A cidade inteira conhece os crimes do Conrad, que nunca escondeu seu desprezo pelos imigrantes e que está disposto a sacrificar até inocentes para vê-los destruídos. Mas quando o povo descobre sua verdadeira face, começa a xingá-lo e muitos pensam que a Hameline está ali para ajudá-los. Só que ela deixa claro que eles estão completamente enganados. Ela afirma que todos ali vão pagar por seus pecados. Então ela parte para cima das correntes que mantêm a cidade inteira em pé. As pessoas tentam se defender falando que não tem culpa e pedem misericórdia. Mas a Hameline os acusa de cumplicidade, falando que todos tentaram matar inocentes um dia. E ela declara que todos são seus inimigos agora. No momento em que ela está prestes a dar o golpe final, o Green surge e desfaz toda a sua magia, falando que precisa conversar com ela. O Conrad, vendo a chance, manda os soldados detonarem os restantes dos explosivos nas favelas. Eles obedecem sem hesitar. O Seth, ao ouvir toda a verdade, fica furioso e chama o Conrad de homem mais patético de Rumbletown. A provocação dele o atinge e o Conrad, com raiva, parte para cima do Seth, mas ele bloqueia a lança com uma única mão. Ele tenta atacá-lo novamente, mas o Seth não se abala e canaliza sua energia mágica e volta pro combate. Um único soco o empurra para longe. Logo após isso, o Seth acerta mais um direto no estômago e outro no rosto do Conrad. O Conrad então tenta um golpe mortal, concentrando toda a sua força, mas o Seth reforça seus punhos com magia e barra a investida. O Conrad lança a arma no ar e dispara direto na cabeça do Seth, mas ao puxar de volta, descobre que o Seth absorveu tudo, igual o Green fez antes com os tiros de canhão. O Seth reúne toda a energia mágica e lança tudo de uma vez contra o oponente. O
O capitão até tenta resistir com sua lança, mas ela se despedaça e ele fica exposto. O Seth acerta um soco brutal no rosto dele, deixando ele fora de combate. Quando a poeira baixa, o Seth arranca a ponta da lança de dentro das bandagens e cai desacordado. A explosão também destruiu parte do muro e os moradores voltaram correndo para suas casas. O Taj reencontra sua família no meio do caos e o Seth consegue se levantar, e quando está saindo, aparece o Dragunov e anuncia sua prisão. Mas as correntes que sustentam a cidade estão se partindo e o Seth grita que não é hora de prender ninguém, afinal de contas as pessoas estão em perigo. Ele pergunta que tipo de cavaleiro é Dragunov se ele não consegue nem escolher suas prioridades. E desafia ele a continuar falando daquele sonho maluco. Ele responde que tem certeza que Seth um dia vai destruir Radiance e admira sua força de vontade. Dragunov então pergunta por que o Seth não faz nada contra Hamline. Depois disso tudo, ele jura que irá jogar o Seth atrás das grades. O Green continua lutando contra Hamline, mesmo sendo mais experiente e poderoso, ele não consegue vencê-la. Então ele tenta arrancar respostas, perguntando quem ensinou a ela a controlar os monstros, mas ela não diz nada. O Green usa uma cortina de fumaça e quando ela se dissipa, a espada está apontada em sua direção. Ele cita 2 nomes, perguntando se ela tem alguma ligação com eles, mas como a Hamline não reage, ele entende que ela não está envolvida com essas pessoas, e o Green fala que vai apenas matar os monstros e ir embora. Mas ela ao ouvir isso se enfurece e o ataca com a lâmina escondida. Ao ver o seu próprio sangue, o Green entra em pânico e foge. Enquanto isso, a Melly tá desacordada e só desperta quando o Bubri a balança. Ela acredita que fracassou de novo em proteger seus companheiros e as memórias dolorosas apertam em seu peito. Tomada pela emoção, ela entra na sua forma maluca e começa a massacrar os monstros ratos sem piedade. O Seth se aproxima por trás e quase é atingido por ela, mas consegue se conter no último segundo. Ao ver que é ele, ela volta ao normal e o abraça, chorando por achar que o Doc morreu, então Seth revela que o Doc tá lá com ele. Ele tira um bebê da mochila, que é a cara do Doc, e a Melly fica apavorada, e o Seth explica que enquanto corria pela cidade, encontrou o corpo do Doc. E do nada, um bebê saltou de dentro da barriga dele. Ele não entendeu o que aconteceu, mas agora aceita que a maldição dele tá evoluindo como a dos insetos. Melly fica radiante e começa a embalar o bebê Doc de um lado para o outro. De repente, sua varinha começa a brilhar e uma esfera de luz sai de dentro dela. A Melly grita dizendo que é o rastreador que ela havia colocado no Green, e logo em seguida ele aparece vindo da mesma direção de onde aquela bola de luz foi. Ele fala que não é mais um inimigo e avisa pro grupo sobre a Hamline e suas criaturas. Ele fala pro Seth que os adversários são fortes demais para ele e que o melhor seria ele recuar, enquanto ele mesmo cuida de eliminar todos os monstros. O Seth se recusa a fugir e o Green pergunta se ele tem outro plano e admite que não tem, mas a Melly propõe que talvez eles consigam prender a garota usando o item, e com isso o Seth poderia lidar com os monstros enquanto ela segura a outra. O Green aceita a sugestão e decide cooperar, mas o Doc deixa claro que não quer se envolver nessa confusão de jeito nenhum. Eles deixam o Doc em um local seguro e seguem em direção onde a Hamline está. Ela envia suas criaturas em formas de rato para atacar todo o grupo, mas o Seth avança com tudo. Ele elimina todos usando seu Skull Attack, e a garota convoca mais monstros e ativa uma magia de vento em grande escala. Essa magia acaba jogando o Seth para longe, mas por sorte alguém aparece e o salva. Seth desperta dentro de uma torre, onde um homem encapuzado surge diante dele. Ele pergunta quem é esse rapaz e o homem tira o capuz, revelando que também tem 2 chifres na cabeça, assim como ele. Ele se apresenta como Pildan, dizendo que é apenas alguém curioso que observa como o mundo funciona. Ele aponta pro curativo no rosto do Seth e pergunta por que ele ainda tá usando aquilo, já que removê-lo poderia liberar seu verdadeiro poder. O Seth desconfia daquilo e fala que a faixa só esconde uma cicatriz feia, resultado do ataque de um monstro que ele enfrentou tempos atrás, e que a alma pediu para ele nunca tirar aquilo. Pildan suspira, afirmando que o Seth ainda não compreende a natureza da magia, mas que não pode quebrar o selo por ele. Ele pergunta se o Seth realmente não quer ter mais poder, mas o garoto não entende a intenção por trás da pergunta. O Pildan então quer saber a quem ele serve, porque em todos os lados existem pessoas ruins. Mas antes que o garoto consiga responder, a torre inteira começa a tremer e ele decide sair dali, agradecendo ao Pildan por tê-lo ajudado. Enquanto vê o garoto ir embora, o Pildan fala consigo mesmo que eles ainda vão se reencontrar e torce para que ele sobreviva, já que ele é sua única família. Em outro lugar, a Melly e o Green seguem em direção a Hamline, confiantes de que o Seth está bem.
O Green solta sua magia de fumaça para criar uma cortina de disfarce, e a Melly vai direto atrás da garota, lançando uma poderosa magia de selamento contra os monstros. Mas a garota impede o feitiço, gritando que não permitirá que ninguém machuque seus irmãos. Ela desfaz o ataque e a Melly salta sobre ela, marcando ela com sua varinha. A Haimline, por sua vez, repele com um empurrão e contra-ataca usando magia de vento. Ela declara que ninguém vai ser capaz de impedir sua vingança contra a cidade. A Melly implora para que ela pare e não machuque mais ninguém, mas a Haimline afirma que as pessoas roubaram tudo que ela tinha e que agora é a vez dela de tirar tudo dessas pessoas. A Melly fica sem palavras e o Green surge logo atrás da garota. Ela tenta atacá-lo, mas de repente, toda a sua magia é sugada e armazenada dentro de uma grande lanterna que a Melly estava segurando. Ela havia marcado a Haimline antes justamente para poder absorver sua magia, impedindo ela de usar magia e controlar seus monstros. O Green comenta que o Seth pediu para não matar a Dominadora, mas que na verdade, ele nem tem capacidade de matar ninguém. Ele puxa um enorme pergaminho do bolso e de dentro dele tira uma espada gigante. Com essa espada ele mata todos os monstros com muita facilidade, mas a Haimline não pode permitir isso, então ela puxa de volta todos os monstros para dentro do seu próprio pergaminho, afirmando que o Green está subestimando a ligação que ela tem com seus irmãos. A magia dela se funde com a dos monstros e juntos disparam um ataque de vento extremamente forte. A espada do Green chega ao fim de sua duração e volta para dentro do pergaminho. A Melly reclama que se a Haimline continuar combinando sua magia com as dos monstros, eles não vão conseguir fazer nada. A Haimline se prepara para acabar com eles de uma vez por todas, mas inesperadamente o chão atrás dela se parte, e o Seth aparece pronto para lutar. Ela se afasta e aponta sua espada para ele, chamando ele de tolo por ter voltado mesmo depois de sobreviver ao ataque anterior. Ela avança para cima dele e o Seth desvia de todos os ataques e ainda consegue absorver a lâmina dela com suas bandagens. Ele afirma que vai pará-la e ela responde lançando mais magia de vento. O Seth sai ileso e comenta que com esse ataque dela não vai chegar nem perto das punições e treinamentos que ele passou com Yaga, enquanto continua tentando acertá-la. A Haimline sobe aos céus para tomar distância e lança outro ataque, mas o Seth revida com uma explosão de crânio na sua potência máxima. Mesmo assim, o ataque da Haimline o supera e ela acusa o Seth de estar ajudando os inimigos. Ele responde que está ajudando apenas as pessoas comuns e ela se irrita com isso e intensifica o ataque, falando que essas pessoas não merecem ser salvas. O Seth é atingido, mas se levanta novamente e diz pra ela que ela só tem medo e que derrotar o Conrad já foi o suficiente para resolver o problema, mas ela chama ele de idiota por pensar assim, explicando que essas pessoas que ele tenta defender permitiram que os Cavaleiros Inquisitores cometessem barbaridades contra magos inocentes. Ela fala que pretende acabar com todos eles e não gosta quando o Seth compara ela exatamente com o que o Conrad fazia. Ela fala que ele precisa escolher o lado certo e o Seth responde que vai proteger a todos. A Haimline interpreta isso como se ele quisesse salvar pessoas inocentes das mãos de uma maga louca como ela, e começa a disparar ataques, falando que essas pessoas são horríveis e vivem atrapalhando e maltratando pessoas como eles. Essas mesmas pessoas atiraram da mãe dela e de seus amigos, e ela ataca com tudo que tem. Ela fala que o Seth quer defender esse tipo de gente, então ele é completamente diferente dela. O Seth é esmagado no chão pelo impacto, mas grita, falando que ela tá enganada, e que na verdade eles são iguais, enquanto a cidade sente os efeitos da batalha. O Green usa sua magia para verificar e descobre que a luta chegou ao fim e que o Seth e a Haimline agora estão em sintonia. Ela desce até ele no meio do ciclone e ele admite que ela tá certa. Ele fala que não consegue simplesmente perdoar o que fizeram com ele, e ele confessa que já teve sim vontade de destruir tudo. E ela pergunta o que ele vai fazer agora, e o Seth fala que poderia facilmente ter revidado contra aqueles que o machucaram, mas a alma o impediu, então ele se controlou. Ele olha para Haimline e diz que entende sua dor e que no lugar dela, ele também teria vontade de se vingar. Ela se aproxima e ele coloca a mão no ombro dela, dando apoio, mas então Seth interfere e fala que não vai deixar que ela vire aquilo que os outros acreditam que os magos são, completos monstros. Então ele joga fora o pergaminho que ela tinha com todos os monstros sob controle e em seguida pega a espada e finca no chão. Ele não parte pra cima dela, mas quando a tempestade começa a desaparecer, a Haimline apenas desaba em lágrimas, falando que foi enganada. Ela chama o Seth de cachorro dos Cavaleiros Inquisitores, falando que ele vai levá-la até seus superiores e ver ela sendo executada, e ele grita, dizendo que ela tá errada, que não vai entregar ela pra ninguém. A Haimline fala que não dá pra continuar em cima do muro e que ele precisa escolher um lado de uma vez. Ela chama ele de idiota, falando que ele nem consegue decidir por quem ele quer lutar, então ela desafia ele a matá-la ali mesmo.
O Seth responde firme, falando que ele sabe sim pelo que ele está lutando, e ele declara que o objetivo dele é acabar com o Radiant. Então ele convida a Hamelin a se juntar a ele nessa missão, e ela se espanta com os ideais dele, achando que talvez sejam até impossíveis de alcançar, e de repente o chão volta a tremer. As nuvens se abrem e uma enorme figura humana em forma de luz dourada aparece no céu. Todo mundo fica paralisado ao ver aquela imagem. Pouco tempo depois eles reconhecem o navio de guerra dos Cavaleiros Inquisidores descendo das nuvens. Todos comentam que agora estão salvos e o Drago 9 percebe que um paladino está usando o poder divino para conseguir fazer um milagre acontecer e ele desconfia disso. Ele pensa que não faz sentido usar algo tão extremo só para conter um dominador descontrolado e se pergunta se o verdadeiro motivo daquilo tudo é o Seth. O paladino começa a ordenar que os magos se rendam e entreguem o mago com chifres imediatamente. Ele começa a recitar uma longa lista de crimes atribuídos ao Seth, e são muitos, e bota muito nisso. O Seth fica sem entender nada, mas sente que alguns dos nomes ditos são familiares. Ele até tenta convencer o paladino de que está cometendo um engano, mas então a Hamelin age rápido e faz dele um refém. Ela se propõe a negociar com o paladino, usando o Seth como moeda de troca, já que sabe que eles querem ele vivo. O Seth pergunta o que ela está tentando fazer, e ela responde baixinho que vai tirar o maior proveito possível da situação. A Hamelin leva ele até a projeção gigante e exige a libertação de todos os magos presos em troca do Seth. O paladino nega e ela já esperava essa resposta, então parte pro ataque direto, mirando o pergaminho enorme. Ela solta um golpe de vento bem poderoso, mas só consegue causar um pequeno dano na mão do paladino, que debocha do poder dela, e o Seth tá todo confuso com tudo isso, e nesse momento, a Hamelin entrega o pergaminho pra ele. Ela pede pra que ele cuide das criaturas que estão lá dentro, como se fossem sua família, e que não os veja como monstros. O Seth ainda não entende direito, mas a Hamelin apenas sorri, falando que gosta daquela expressão de dúvida dele. Ela então o beija, e ela segue em frente, falando que vai continuar fiel aos próprios sonhos até o fim, e vai lutar por eles. Ela encara a projeção do paladino em batalha, enquanto o Green e a Amelie arrastam o Seth embora, mesmo com ele gritando sem parar. A Hamelin quer proteger o Seth para que ele continue firme na sua jornada, pois ela acredita nele. Ela ainda bloqueia o primeiro soco da projeção do paladino, mas antes que consiga reagir novamente, é apunhalada pelas costas por um dos generais cavaleiros. Antes de morrer, a Hamelin pede pro Seth mudar o mundo, e ele só consegue gritar sem conseguir fazer mais nada. Ele avança pra cima do general, o Torque, mas aparece um paladino, Von Stepp, que acerta ele com tudo. Esse paladino quer eliminar o Seth de vez, mas quando tá prestes a dar o golpe final, o Pildon ativa os seus poderes selados. O Seth então libera uma enorme quantidade de energia mágica, explodindo tudo ao redor, e perde a consciência no processo, e os braços ficam escuros. O Von Stepp fica revoltado porque teve o rosto todo arranhado e parte pra cima novamente e acaba sendo eliminado com um simples tapa. O próximo que a tapa é o Santori, usando uma projeção gigante para enfrentar o Seth. Mas ele acaba perdendo temporariamente o uso das mãos depois de levar um golpe. O Torque percebe que o Seth é uma ameaça real e que precisa ser eliminado o quanto antes. Ele invoca os poderes do fundador dos Cavaleiros Inquisitores e manifesta uma auréola através de um milagre. Com esse poder divino, o Torque envia rajadas fortíssimas para desequilibrar o Seth. E após isso ele parte para um ataque direto. Ele acha que o Seth não vai conseguir manter aquela forma por muito tempo, mas o Seth ainda tem muita energia para gastar. Ele acerta um soco poderoso no Torque, mas o ataque é bloqueado com a espada e ele é lançado para longe. O Seth se segura na beirada da torre, mas logo Santori acerta ele com um soco, mas mesmo assim, o Seth consegue sumir da visão do general, então ele manda um dos paladinos restantes ir atrás dele. O Green e a Amelie seguem levando ele para longe o mais rápido possível, e nenhum dos dois entende o que foi aquela forma monstruosa que o Seth revelou. A Amelie tá bem assustada, falando que ele parecia um monstro, mas o Green explica que não tem tempo para isso agora, porque os cavaleiros estão no encalço deles. Ele abre um caixão mágico e liberta várias pessoas que estavam presas ali dentro, e a Amelie fica em choque com a cena, mas o Green conta que todos ali estão infectados ou são testemunhas dos crimes do Conrad e que ele os escondeu para proteger todos. Ele fica indignado ao saber que essas pessoas foram dadas como desaparecidas, como se tivessem morrido num ataque de monstros, e nesse momento o Doc também sai de dentro do caixão. A Amelie tenta conter os gritos dele e se pergunta como eles vão conseguir sair daquela ilha com todo o grupo naquele estado. O Green fala para ela relaxar, pois a cavalaria chegou e a sua majestade mandou uma aeronave particular para buscar o rei da dívida. A equipe do navio solta fogos de artifício para distrair o povo e os cavaleiros enquanto resgatam os magos. Inconsciente, o Seth começa a sonhar com seus amigos, e ao lembrar da Hamelin, ele é tomado por um sentimento de culpa profundo por não ter conseguido salvá-la. Ele sente que tudo o que fez acabou mergulhando a ilha no caos, e então, tomado pela raiva, ele confronta o Pildon.
que já havia invadido seus pensamentos, querendo saber o que ele fez com ele anteriormente. O Pildan responde dizendo que o Seth estava à beira da morte, que a única forma de salvá-lo era fazendo aquilo. O Seth fala que não pediu para ele fazer isso e se mostra arrependido, pois ao se transformar acabou virando uma criatura que não conseguia mais diferenciar aliados de inimigos. Ele ainda comenta que teve visões estranhas enquanto estava no modo fera e culpa o Pildan por essas lembranças também, mas ele rebate falando que todas essas memórias são do próprio Seth e que ele apenas esqueceu com o tempo. Apontando para a névoa ao redor, o Pildan explica que tudo aquilo são recordações esquecidas e que o Seth vai precisar desbloquear aos poucos. O Seth pergunta quem ele realmente é e como ele sabe tanto sobre ele, então o Pildan revela que é seu irmão mais velho. Surpreso, ele fala pro Seth sair dali, pois precisa de um tempo para ficar sozinho e no mundo real já se passou uma semana. A Melly junto com o Doc estão muito apreensivos com a situação do Seth, já que ele ainda não despertou, enquanto estão todos tentando entender quando ele vai acordar e finalmente o Seth abre os olhos. Todos ficam aliviados com o retorno dele. Quando ele se levanta, percebe que está com os curativos feitos pelo Green. O Doc sente um gatilho emocional só de ouvir o nome do Green, dizendo que não quer mais vê-lo, mas de repente o Green aparece na janela e ele fala com o Seth, avisando que o General Torque tem a habilidade de cancelar qualquer tipo de magia e que os machucados que ele causa não cicatrizam com feitiços ou curas mágicas. O Green acredita que o Seth pode acabar perdendo o movimento de algum dos braços e lamenta, falando que talvez isso seja até bom, já que aquela mão foi responsável por agressões desnecessárias. Ele também pergunta se o Seth sabe o que aconteceu na Rumble Town. E ele explica que os paladinos assumiram a missão de resgate e reconstrução, mas ninguém sabe do paradeiro do Conrad. O Seth acredita que no final das contas foram os Cavaleiros Sagrados que salvaram essa idade, mas pelo menos os monstros aliados da Hamelin estão seguros agora. Eles estão vivendo tranquilos em um espaço protegido dentro da academia. Saber disso traz um pouco de alívio para ele, por ter conseguido protegê-los, e alguns dias se passam desde que rolou toda aquela confusão na Rumble Town, e o Seth segue se recuperando, mas dá pra ver que ele perdeu o brilho e a sua motivação. Eles vão visitar a cafeteria da Melba, que fica toda empolgada ao ver que todo mundo tá de volta, mas o Doc tá morrendo de vergonha de encará-la com sua aparência de bebê. Contrariando as expectativas mais pessimistas dele, a Melba acha ele um amorzinho e abraça toda fofa. O Doc só vê vantagens em ter virado um bebê e após tudo isso, todo mundo termina de comer e a Melba fala que preparou um prato especial, feito para os heróis que ajudaram a salvar a Rumble Town. Mesmo assim, o Seth continua se sentindo mal e a situação só piora quando a Melba revela que eles estão na boca do povo e até foram parar nas manchetes dos jornais. O Seth é acreditado por derrotar os cavaleiros e o feiticeiro maligno, mas isso só traz à tona o peso da morte da Hamelin. Do nada chega uma mensagem da sua majestade convidando todos para uma festa em comemoração ao sucesso da missão em Rumble Town. A Melly fica empolgadíssima e até chama a Melba para acompanhar, mas o Seth ainda tá meio para baixo. Mais tarde o grupo vai até o palácio da sua majestade para participar da celebração e o Seth percebe que o Doc ficou um pouquinho mais alto. Ele revela que gastou todas as suas economias para comprar uma poção do crescimento só para poder dançar um pouco com a Melba, mas o efeito do elixir foi aleatório, então ele só cresceu um pouco. As luzes se apagam e do nada o gato amarelo surge em cena, ligando um holofote direto em cima da estrela do palco, o Seth. A galera vai à loucura, aplaudindo ele e a sua majestade o chama pro palco. O Seth se sente meio desconfortável com toda aquela situação, mas a sua majestade começa a narrar sua trajetória, falando que ele era um simples garoto de uma vila pequena e foi disso a rei das dívidas de Artemis e logo após isso conseguiu enfrentar um capitão dos cavaleiros e até uma dominadora maligna. Enquanto todo mundo grita herói e bate palmas, o Seth só consegue lembrar da morte da Hamelin e o deixa ainda mais para baixo. A sua majestade pergunta quais os planos dele agora e o Seth responde na lata, destruir Radiant, e o povo enlouquece gritando que o rei das dívidas pode destruir até milhares de Radiants. A sua majestade joga o Seth no meio da galera e várias garotas caem pra cima dele, sedentas, mas ele se esquiva de todas e consegue sair dali, só que acaba trombando com o Nick. O Nick fala que a fama do Seth é pura sorte e que ele mesmo teria salvado a Rumble Town de forma bem mais inteligente, é por isso que ele quer desafiar Seth para um duelo, para mostrar para todo mundo que ele é o verdadeiro herói de Artemis. Mas o Seth nem dá a bola, não tá nem aí para um duelo. Só que Nick começa a provocar, falando que os rumores dele ter parado a Hamelin provavelmente eram falsos. O Seth fala que não mentiu sobre nada e o Nick provoca mais uma vez, falando que a Hamelin provavelmente era fraca demais. O Seth fica com muita raiva ao ouvir isso e se vira dando um soco bem na lata do Nick. E o Seth grita com ele, falando pra ele não abrir mais a boca pra falar mal da Hamelin, pois ele não sabe quais foram os motivos que levaram ela a fazer o que fez. Ele então explica os motivos dela ter tomado
tomado as decisões que tomou, explicando a vida difícil que ela teve que encarar. Ele enfatiza quantos feiticeiros no mundo afora que sofreram e sofrem como ela, e isso motiva ele ainda mais a encontrar e destruir Radiant, com o intuito de salvar a todos, e toda aquela multidão ao redor para e fica calada e reflexiva com tudo que ele acabou de falar. Ele sai da festa revoltado e logo em seguida ele se isola e fica pensativo sobre tudo o que aflige ele. E do nada a Alma surge bem atrás dele, ela começa a dar um sermão nele por não cumprimentar ela direito e por todo esse tempo não ter entrado em contato com ela de nenhuma forma. A Alma comenta que se não fosse pela Melly, ela nem saberia como tá a situação dele, ela comenta que a Melly é sim uma boa garota. O Seth então comenta sobre Rumble Town e fala que se sente muito culpado por não ter salvo a Hamlin. Ele acha que desde que saiu de casa tem causado problema pra todos e a Alma simplesmente bate na cabeça dele e o repreende, falando pra ele parar de agir como um pirralho mimado. A Alma mostra pra ele uma carta que recebeu, essa carta na verdade era pro Seth e ela foi escrita pelo Taj. Ele agradece por tudo que o Seth fez por ele e pelo povo de Rumble Town, e o Taj fala que após o Seth derrotar o Conrad, o povo abriu os olhos pra realidade e começaram a reconstruir a cidade. Ele termina a carta falando que um dia eles ainda vão se reencontrar e que o Taj irá se tornar um feiticeiro tão incrível quanto o Seth. A Alma fala pra ele que apesar de não ter salvo algumas pessoas, suas ações ao redor dos lugares por onde ele passou fez com que certas coisas mudassem pra melhor. O Seth comenta que tá se sentindo bem melhor agora e agradece a Alma por tudo e fala que vai dar um jeito de destruir Radiant e mudar o mundo inteiro. Seus amigos surgem atrás dele nesse momento e ele corre pra abraçar eles e agradecer por tudo. O Seth retorna ao Instituto Artemis e tá determinado a continuar sua busca por Radiant, o suposto ninho dos monstros, acreditando que encontrar essa origem pode pôr fim a tudo e salvar todo mundo. Enquanto isso, a Alma recebe uma carta do Yaga, sugerindo que ela vá até a capital, Sifandi. Lá, os cavaleiros estão reunindo informações sobre Radiant e essa notícia reacende a esperança do Seth em encontrar respostas. No entanto, o Doc, do jeito que já expressa preocupação sobre os perigos dessa jornada e se recusa a acompanhar o Seth, enfatizando todos os riscos envolvidos. Ele também fala das dívidas que o Seth contraiu em Artemis, dando uma camada extra de responsabilidade nas decisões dele. Após isso, a Melly está em uma missão para coletar alguns ingredientes em uma ilha próxima e se depara com um monstro. O Seth, ao saber do perigo, corre para salvá-la e durante a batalha ele perde o controle de seus poderes, de novo. Então ele entra nesse estado descontrolado, que resulta na destruição do monstro, mas também causa danos colaterais. Após o confronto, o Seth percebe o perigo que representa para seus amigos e devido à instabilidade de seus poderes, ele decide partir sozinho em sua jornada. Ele acaba deixando uma carta de despedida e uma nova vassoura para Melly, como despedida e um símbolo de sua gratidão por tudo que ela fez por ele. O anime termina com Seth e Alma partindo em direção a Sifandi, deixando tudo para trás, seus amigos e o instituto. A jornada em busca de Radiant continua, cheia de desafios e descobertas. Mas o nosso vídeo vai ficando por aqui. Lembra de curtir, se inscrever no canal e comenta aí embaixo, mais forte que o Saitama, pra gente saber que você assistiu até o final. Obrigado por tudo, fique com Deus, valeu, falou.